Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Herbert Nunes e esse aqui é o nosso papo do Combina com Cerveja. A gente tem sempre histórias interessantes, inusitadas, estamos sempre acompanhados de boas cervejas, de bons papos que têm a ver com cerveja, que têm a ver com outras bebidas. E hoje vai ser um episódio assim, nós vamos falar de outras coisas além da cerveja. Estou aqui com um convidado muito especial, que tem uma profissão que alguns podem achar inusitada. Ele é sommelier de água. Rodrigo Rezende, seja bem-vindo Obrigado, é ao nosso prazer. papo Combina com Cerveja, mas vamos falar de água, sommelier de água. Você já falou, na verdade, cerveja, né? Porque uma cerveja de 5% de álcool, 95 é água. 95 é água. Então nós vamos falar de água. Vamos lá, vamos começar com a primeira cerveja, que a gente já começa aqui. Opa! A gente não brinca, não. Você gosta de uma cervejinha, né? Não Deixa eu, recuso. deixa eu servir. Mas você costuma beber artesanal? Especial, tem algum estilo assim que você gosta? Eu Você tem sou. alguma Eu, preferência? por causa da água, eu comecei a ficar na tendência da Pilsen e da Lager. Mas eu tenho uns amigos que ficam me influenciando, má influência, Ah, me colocando em outros estilos. E acaba que, saúde. pelo o estudo mesmo, saúde. Entendi. Acabo degustando outros tipos de cerveja até para conhecer também. Aham. Mas eu me arrisco menos, porque eu já errei algumas vezes e a gente não gosta de errar. Mas Entendi. eu acabo sempre pedindo a dica. Agora tem mais Mais dicas, pessoas, mais mais dicas. dicas. Saúde, um Saúde. brinde. Essa é uma Pilsen. Eu não sei se você conhece, ouviu falar dessa cerveja. Essa é a Pilsen original. E essa marca Pilsner Urquell foi a criadora do estilo Pilsen. E ela é fabricada até hoje. Inclusive está escrito aqui na lata dela, desde 1842. Essa turma que inventou a Pilsen e continua fabricando lá na República Tcheca, na cidade de Pilsen até hoje. Ou seja, os marcadores de uma Pilsen, teoricamente, é Teoricamente, é aqui. isso aqui. Quem tá fazendo Pilsen diferente é que tá fazendo bobagem. Tá diferente, é porque tá diferente. Mas, inclusive, você é professor no curso de sommelier de cervejas aqui da Escola Mineira de Sommelieria, né? E você dá um módulo de água lá, não é isso? Também leva essa parte do meu estudo, que é as águas minerais naturais, e Aham. automaticamente, como as águas acabam sendo base da cerveja, do café, eu fui convidado alguns anos aí para falar Que legal. e tenho tido esse prazer ali de compartilhar esse meu mundo e aprender Aham. também, que o pessoal acaba me colocando umas saias justas e acaba Coloca mesmo estudando. essas perguntas? Ah, sempre, porque tem vários mitos, né, no mercado da água. Tem, da Uhum. cerveja é outro também. Então tem. Sim. E eu até brinco que quando eu era criança, meu pai me levava lá para comprar uma caixa de cerveja, que eu tinha que ficar lendo na tampinha se era Antártica de Pirapora. E ela era Pois mais cara, é, as pessoas falam é, assim. Eu lembro é verdade. direitinho que o preço na tabela lá do depósito tinha as Antártica. duas, a de Pirapora era mais Isso é um cara. dos mitos, né? Durante É, muito tempo falou-se que cerveja boa tem em fábrica que é próximo de fonte de água pura e não sei o quê. E hoje em dia não é tão mais. Hoje não, mas eu falo que depois que eu comecei a estudar água, a história da própria água, você pegando os egípcios, os romanos, a transposição dos rios que os romanos faziam com os aquedutos, que até no Brasil a gente tem alguns também, Aham. fazia muito sentido, sim, pela qualidade daquela água e às vezes locais, por exemplo, Roma é uma cidade seca. Roma Uhum. era abastecida por 7 aquedutos. Olha só. Então, até hoje a gente vê aí a transposição de algumas cidades, Aham. até capitais mesmo, que precisam de ser abastecidas por rios que estão ao redor nas periferias. Sim. Então, esse mito foi alimentado muitos anos, No mas começo hoje, tinha uma razão, né? hoje com a É. tecnologia, a turma aí que gosta de fazer uma cerveja na panela em casa É. consegue fazer excelentes Reproduzir. cervejas que você dá para você reproduzir água. Inclusive, essa Pilsen, ela ficou famosa, ó, douradinha, Ela tá. cristalina. Uma das coisas que fez como que fosse sucesso a cerveja de Pilsen, da cidade de Pilsen, é porque a água de lá é aquela água que eles chamam de água mole, Água né? mole. E aí ela favorece a produção de uma cerveja cristalina, né? E na época ela ficou, um dos fatores de ter ficado famosa é por ser cristalina, porque até então as cervejas eram turvas, né? E essa parte da dureza da água é um dos conceitos que um sommelier olha.
O principal, na verdade, é o resíduo de evaporação, que às vezes em algumas publicações está como TDS, que é o Uhum. total de sólidos dissolvidos, que é o total de minerais que aquela água Que aquela tem, água tem. que ela vai, na hora de fazer, por exemplo, no mosto cervejeiro ali, vai extrair do malte. Se tiver muito mineral, por exemplo, a cerveja inglesa, vai extrair Isso. demais, vai dar Pilsen, já é uma água que tem menos minerais. E um dos minerais que faz a dureza, que a gente faz um cálculo, que aí é um dos conceitos da dureza, é o cálcio e o magnésio. Aham. Então, esses dois, quando você tem uma água mais mole, automaticamente não vai extrair tanto, que é onde que a gente consegue. Mas para você falar de água mole e água dura, isso são termos usados para qualquer mineral? Água dura que tem muito mineral, qualquer um ou é específico? Não, é específico. Dureza da água, a gente faz um cálculo matemático, no caso de sommelier de água, que é 2,5 vezes o tanto de miligramas de cálcio mais 4 vezes o tanto de magnésio. Aí pega essa conta matemática que você vai ver, tem uma tabelinha que a gente obedece, que Aham. aí tem água mole, média, dura, muito dura. Mas de Então, acordo com esses de minerais? acordo com esses dois minerais, cálcio e Ah, magnésio, é entendi. uma combinação. E serve também para o pessoal do café. O pessoal do café Ah, acaba sim. observando porque magnésio, não vou lembrar de cor, mas se eu não me engano, o magnésio dá a crema e o cálcio vai dar mais doçor, ou o Entendi, inverso. entendi. Eu lembro que a crema tem a ver com então, olha pra Legal. você ver como é que são produtos diferentes, mas são similares. Que eu, É, eu até comentando aqui nos bastidores, que eu indico muito o pessoal do café a estudar mais a água cervejeira, porque vai. para entender. Exatamente, porque 98% numa xícara de café é água. É. Mas nós acabamos avançando na conversa. Vamos do Vamos, começo. Vamos do vamos começo. voltar para Pilsen. Você é daqui de BH, vamos falar um pouquinho da sua história. Você é daqui de BH, você é filho de quem? Como é que você foi parar nessa profissão sommelier de De água? Como é que água. você chegou nisso? Conta pra gente. Na verdade, eu sou Belo Horizontino, de Belo Horizonte, mineiro, e sou publicitário e fui trabalhar numa fonte de água mineral para fazer um trabalho de publicidade para a Aham, fonte interno, então era uma agência interna, né? sim. E comecei a organizar as coisas e automaticamente estudar aquele mercado que eu estava entrando. Para mim era tudo novo. Aham, E sempre perguntava o que difere de um para o outro? Porque na cerveja a gente sabe que o estilo difere. Aí sim. depois, hoje em dia, a gente já vê que os mesmos estilos de cervejarias diferentes diferem também. Aham. E nessas escolas, eu ia mais pelo mundo do vinho, que eu sempre gostei de estudar. Tem algumas certificações em vinho, Ah, mas tem não também? tem. Tem o W7, fiz umas Ah, que certificações legal. fora também. Ó, E mas a primeira mesmo, em 2010, foi a tradicional Casa Rio Verde aqui em Belo que Horizonte, tinha uns que até, cursos, não, até hoje até hoje tem, tem ainda. tem. E Cara, eu lembro que aquilo era quebra muito paradigma e para mim foi legal porque na legal. época, em 2010, eu estava com bar e eu queria Ah, entender melhor para oferecer ao cliente uma harmonização, fazer sentido o que eu tinha de cardápio e não sair comprando. Você chega sim. numa gôndola de vinho, mesmo em 2010, era uma infinidade de É, vinhos. saber o que tava comprando é importante, né? Exatamente. Então, preocupei em fazer uma harmonização e fui atrás de conhecimento. Então, Aham. fiz o curso ali básico ali, que já me ajudou muito. Uhum. E 2014, que foi quando eu entrei nessa empresa e fui procurar alguém para me ajudar, que eu vi assim, o mundo da água é muito parecido com a da cerveja e do vinho por causa de terroir, porque Uhum. cada água nasce em algum local, essas fontes têm Sim. a cidade onde ela nasce, e elas têm as suas características que a gente pega ali no rótulo, todo mundo passa despercebido. É. Aquelas características minerais é o DNA daquela água. E não Uhum. existe água nenhuma igual à outra no mundo. Tanto é que eu falo que cada água é um sabor. Sim. Então esses sabores são diferentes. Pra você ter ideia, no Brasil a gente tem mais de 1.500 mil e fontes. quinhentos É Muita muita coisa. coisa. É, muita coisa. Então as pessoas às vezes falam assim: ah, a água mineral fulana é melhor. E eu lá dentro da empresa, aquilo me incomodava assim, mas Por quê, né? todas são naturais, todas são melhores. Aham. Não tem uma pior, que é a primeira pergunta, né? Tanto mundo vinho, nas cervejas devem sofrer isso. Qual que é a melhor Qual que é a melhor? Pilsen? Elas são diferentes, é É. complicado. Então, eu fui atrás de pessoas que pudessem me ajudar na parte de sommelier, que eu já conhecia no mundo do vinho. Falei Sim, assim, sim. será que tem de água? E fui procurar.
E não encontrei no Brasil, encontrei uma pessoa que já tinha falado alguma coisa, que é o Aham. Renato Fracino, mas hoje ele é mais voltado para cachaça. Depois eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, a gente conversou muito Aham. e acabei achando o curso na Doms, na Alemanha. Ah, sim. Por causa da cerveja, eles fizeram um Eles curso em fizeram. 2018, só que eu, infelizmente, não consigo falar alemão, muito menos entender. E fiquei naquela namorando, conversando com eles e tal. Falei assim, não vou aprender alemão, não vai dar certo. E continuei pesquisando e descobri um alemão que era o primeiro sommelier de água nos Estados Unidos, que é o Martin Rees, que hoje Ah, é uma sim. referência no mundo como sommelier de água. Aham. E ele reside nos Estados Unidos, ele tem um visto para residir nos Estados Unidos por ter uma profissão especial que nos Estados Unidos Não não tem. tinha, Olha só que que legal. eu nunca lembro se que tem as letras, né? A, B, o Uhum. visto, se eu não me engano, é um, é uma coisa assim, eu nunca lembro de cor. Entendi. Mas é por ser um sommelier de água, ele reside nos Estados Unidos. Que E legal. coincidentemente ele se encontrou com uma pessoa que até trouxe o livro, que é o Michael Macha, Aham. que esse Quiser mostrar livro nessa câmera já é a aqui. segunda edição, que o Aham. Michael também adora a água e a história dele é bem interessante também, porque ele é um apaixonado por vinho, porém por questão de saúde, ele não pode consumir mais álcool. E para Entendi. ele, ele fala uma palavra que é bem interessante, que é a mesa epicurista, que é o quê? Você sentar à mesa e ter o prazer de sentar à mesa e comer e degustar Aham. bebidas e comidas, e principalmente harmonização. E toda vez que ele chegava em grandes restaurantes, a única harmonização que era oferecida a ele era com bebidas alcoólicas. E ele começou a ficar inquieto com aquilo, igual a minha ali dentro da Da empresa, empresa de querendo, água. incomodado com aquilo. Ele começou a pesquisar e viu que as águas diferentes davam para harmonizar com aqueles pratos. Que legal. E os dois se juntaram e fizeram a primeira turma da Fine Water Academy em Uhum. 2018, que foi a turma que eu participei. Eu participei da primeira turma. Ah, que Tá legal. aqui o PIN Ah, muito bom. representando. Tamo no mapa lá na hora que você Aonde que entra. foi? Foi lá nos Estados Unidos? É uma grande parte online. Ah, Então você entendi. dá para fazer. Aí meu inglês arranhado Conseguiu funcionou. levar? O alemão lá falou assim: dá para você melhorar. Eu falei assim: "Ó, logo o alemão tá me Logo chamando a alemão? atenção." Mas funcionou, consegui me certificar e desde então comecei a falar sobre isso. Me ajudou no meu trabalho como publicitário, Aham. mas o Renato Costa, que na época era presidente da BS Minas, conversando com ele, eu fazendo uma parceria com a marca da água para a ABS, para fornecer água para degustação, esse tipo de coisa. Falando, igual a gente está conversando Aham. aqui, o Renato falou assim: você tem que vir compartilhar isso com meus alunos que estão se formando como sommelier, que isso é importantíssimo para a gente. Entendi. E daí eu caí desse lado que eu achei que nunca, que eu sempre fui da turma do fundão, acabei indo pro lado e virando Virando professor e professor. tô hoje tentando ser professor, porque quem que sou eu? Porque Não, mas com eu certeza. compartilho, é um prazer e não parei nunca mais de estudar, Aham. continuo Você foi o estudando. primeiro sommelier de água do Brasil. Primeiro sommelier de água certificado no Brasil. Legal demais. Mas agora tem mais gente aqui que já Tem fez. mais dois brasileiros que estão fazendo o curso da Fine Water. E durante a pandemia, até porque muitas pessoas desde então têm me cobrado de formatar um curso como Aham. de sommelier de água, eu validei durante a pandemia com a Letícia Zoccarato, que é uma pessoa que está no mercado, que ela trabalha com algumas fontes de água mineral fornecendo ozônio. Então ela já Legal. tem um conhecimento, eu fiz como um sistema de mentoria até para validar, porque eu fiz algumas atualizações, que o curso, sendo nos Estados Unidos, a legislação é outra, é outro tipo de coisa, então eu tive que fazer uma atualização, mas lógico, pegando os conceitos que são Sim, sim. mundialmente usados, Aham. mas fazendo atualização para as nossas realidades. Então Entendi. Que legal. trouxe, o curso está desenhado, tá para ser Tá pra ser lançado, lançado. mas ainda tô, Legal. a agenda tá um pouco complicada, mas daqui a pouco Ah, mas a gente vive na correria assim mesmo. normal. É normal. Mas deixa eu te perguntar então. Mas você continua nessa empresa de... Não, Aí agora você... recentemente eu me desliguei até porque a questão de falar de outras águas, esse tipo de coisa, Aham. começou a ficar um pouco incômodo para mim, Sim, sim. porque assim, a gente fica mais livre quando a gente não precisa de. Porque, querendo ou não, tem hora que você precisa de mostrar outras áreas, você tá em outro local, então ficou um pouco. Era complicado levar, então ficou um pouco. Entendi.
Mas aí na prática, como Ainda sommelier continuo de tendo água? contato, a Aham. gente conversa, mas nada que Mas aí seja. na prática, como sommelier de água, como que é o seu dia a dia exercendo a profissão? Você trabalha com controle de qualidade, você presta consultoria nessa área? Como é que ficou isso depois, né, da sua certificação e além de dar aula, lógico, ter os cursos? As empresas costumam te contratar para você fazer análise assim também? É, Como é que funciona isso? o mercado, assim como qualquer outro mercado, a gente pode lembrar anos atrás da própria cerveja, ele é bem resistente a mudanças. Aham. O próprio mercado agora já está começando a entender a importância, porque o próprio público, que eu acabei traçando um outro caminho. Como um bom mineiro, Ah, eu fui mastigando por fora. Porque no primeiro momento, quando eu fiz contato, e até por estar dentro de outra empresa, tinha até um certo receio das pessoas. Ah, sim, se na verdade você querendo vir para saber. Então, assim, até visita era complicado. entendi. Mas as empresas foram percebendo e os próprios sommeliers foi crescendo também em outros locais no mundo, foi aparecendo mais sobre isso. Entendi. Automaticamente, na hora que a pessoa começava a procurar, assim como eu procurei, achei o Marte, hoje as pessoas procuram, acham ele, que ele acaba sendo a referência, mas Mas automaticamente te acho. me acham. Então, muitas empresas já estão fazendo contato, aí meu trabalho hoje ainda continua sendo, acho que é primordial essa parte educacional, Aham. porque as escolas, os workshops, tantas escolas que, igual no caso da AMS, que tem o curso sommelier de cerveja, tem curso sommelier de cachaça que eu dou a aula, Aham. sommelier de vinho, dou a aula, workshop. Há 15 dias atrás eu fui para Garibaldi para um evento Legal. de gastronomia, que eram só chefes, uma responsabilidade Que grande. massa. Então, assim, água na gastronomia, já estão se Entendi. preocupando com isso também. Então, acaba que já está movimentando, mas eu foco mais nessa parte educacional, Entendi. porque a indústria ainda tem um Ainda pouco tá. desse Ainda tá conhecendo essa profissão, na até para verdade. entender É, também. Então, entendi. já viu que a degustação faz parte e perceber que cada um tem seu lugar ao sol. Entendi. Mas vamos falar então agora de água mesmo. Vamos entrar na prática. Vamos Tem um lá, monte de curiosidade que eu quero diga. saber. Tem assim uma água que é a água mais pura do mundo e ao mesmo tempo queria saber também se essa pureza é sinônimo de qualidade. Você consegue tem uma referência disso? Existe isso? Água pura, toda água mineral natural vai ser pura, que É, é o que eu até mesmo falei. porque ela tem que ser pura pra gente consumir ela, né? Porque a legislação, tanto no mundo e a do Brasil, que é muito rigorosa, Aham. precisa de obedecer alguns parâmetros para ser considerado a água mineral natural. Por que Ah, toda hora tá. você vai ver eu falando isso? Porque tem águas que às vezes têm minerais, mas aí viram potáveis de mesa, e tem águas que são Ah, tratadas que podem ser adicionadas, que são águas adicionadas de sais. tem Então, essas tem essas separações então. separações na legislação e tem a que a gente conhece que quando não chega o bastante para ser isso é a água tratada, que é a água potável. Então, Essa água tratada que é potável, essa é o que a gente bebe normalmente no dia a dia, no filtro de casa de cada um. exatamente. Entendi. Muitas vezes, dependendo das cidades que a gente está, é coletado, o sistema público coleta de uma fonte natural, mineral, Sim. Aham. só que para chegar na nossa casa precisa de passar por tubulações, esse tipo de coisa, então precisa de pôr alguns estabilizantes que são os compostos químicos. E o Entendi. mais conhecido é o É o cloro, cloro, sim. que agora a gente viu que cloro, durante essa pandemia aí, a gente percebeu que o cloro é para fazer limpeza das coisas. Então, o cloro tá na água é para deixar ela insípida, inodora, incolor, para É, chegar uma água potável na nossa casa. E no mundo da cerveja, a gente sabe aí que o o clorofenol cloro não pode. não é legal, É. dá aquele off flavor desagradável. E assim como acontece na cerveja, qualquer outro produto. Eu vejo pessoas investindo em máquinas de cápsula, outras pessoas já sendo mais hipster, né, comprando moedor, cafés especiais para fazer toda aquela parafernália que eu particularmente adoro e tem. Aham, também acho Só massa. que peca pegando a água A água. purificada ali. Ah, mas passou no filtro da minha casa. Infelizmente, aquele filtro ele tira partículas. Ele E ele não tira o cloro. não. Poucos reduzem, mas tirar mesmo dificilmente vai tirar. Então, Aham, esse cloro vai estragar a sua amostra. Então, você entendi. percebe aí essa, Aham. esse complicador. Então, na hora que você vê uma água, às vezes, falando assim, ah, minha água é pura, ela não tá fazendo mais que obrigação. Porque ela É o nasce. básico. Porque ela nasce. Se ela não tá pura, é porque passou pela sua indústria e poluiu. Então, Poluiu. Entendi. porque na hora do invase, assim como invasa a cerveja, o invase da água,
você precisa de ter um rigor muito grande. Aham. Então a qualidade da água é mais pela indústria manter, porque a qualidade dela é a natureza que entrega. É A gente tem verdade. fontes diferentes pelo mundo. No Brasil, Uhum. a grande maioria é a subterrânea, que quem tem a oportunidade, às vezes, de viajar e ver aí aquela água brotando, é Brotando, aquilo. aham. Só muda a questão de vazão mesmo para conseguir fazer uma grande indústria em vazar. Mas às vezes as pessoas têm no sítio, até me mandam, Rodrigo, sítio tem aqui uma água. Eu falei assim, ó, pega uma amostra, leva fazer análise, provavelmente é uma água mineral, mas dá para invasar? Olha, se ela tá aí brotando devagarinho, não vai ter volume bastante para você Aham. investir nisso, porque é caro É o caro, investimento. imagino. Então, pensando nessa parte de pureza da água, água mineral natural, igual eu falei, 1.500 fontes no Brasil, todas são Todas são puras, então puras. básico. Qualidade da água. Se ela vai perdendo a qualidade ali de se tem alguma coisa que está interferindo na fonte, que infelizmente às vezes próxima à fonte pode abrir uma indústria que vai poluir ali o lençol, alguma coisa. Que muitas das vezes a gente nem vê, né? Que tá lá no lençol debaixo da terra. Exatamente, mas acaba vendo porque a legislação, igual eu falei, é muito rigorosa. Aham. Sempre tem um órgão próprio do governo federal que faz coleta e observa se essa água tá. E a própria indústria também faz esse acompanhamento diário. E no caso do governo é de 3 em 3 anos. No rótulo sempre tem a data da coleta. Então, de 3 em 3 anos, você vai ver aquele rótulo Ah, dá mudando. pra ver então. Ele muda pouca coisa, igual eu falei, não tem um estabilizante. Os minerais mudam, mas bem pouco. Então tem uma pequena variação, mas se tiver alguma poluição, a Uhum. fonte deixa de ser Deixa. mineral. Algumas fontes, a gente tem casos no Brasil que foram Que encerradas as for... Ah, é? atividades. É. Ah. Mas você falou um negócio que me chamou a atenção e que eu não sabia. Você falou que tem algumas águas que o pessoal faz uma complementação dos minerais e tal. Isso. E essa água, ela é vendida como uma água mineral? Ela pode ser vendida como uma água, Não, né? ela tem escrito bem grande, água Ah, adicionada de sais. entendi. Eu acho que eu E, nunca vi isso, acho que eu e nunca basicamente reparei. para o pessoal da cerveja vai ser muito fácil de entender, que às vezes eu tenho até dificuldade de explicar ela. Por quê? Ela é como se fosse água cervejeira, porque normalmente a indústria pega e faz a osmose reversa, zera aquela água e adiciona os sais que ela Que ela gostaria. gostaria, que ela Aí é precisa onde pro produto final e tal. na verdade, às vezes, estratégia de marketing. Aham, Infelizmente, eu, como um publicitário e profissional de marketing, entendi, eu olha acabo só. falando porque tem propriedade para falar, mas, infelizmente, o mercado, às vezes, cresce mitos que não são legais. E aqui é Entendi. importante eu falar deles, porque, às vezes, essas indústrias zeram a água, adicionam alguns minerais, igual cálcio, magnésio, que todo mundo quer, potássio, igual tem da banana, e tira o primeiro mito que eu acho que é importante a gente falar, que é o sódio. O sódio de uma água mineral natural, assim como eu falei, o potássio da banana, não é adicionado. Ele é natural da Ele é fruta. natural. Aham, E o sódio de uma água mineral natural, ele é natural da fonte, das pedras, das rochas, do sim. seu terroir, faz parte do terroir. Aham, E aquele sódio não é um sódio que é beneficiado como conservante, que é usado na indústria, às vezes nos embutidos como conservante, que é o aham. que faz mal à saúde. É. O sódio da água, ele não tem problema. Primeiro ponto. O segundo ponto, a Isso é- Organização Mundial da Saúde fala que a gente precisa de 2 a 5 gramas de sódio no nosso organismo por dia. Aham. Se você pegar uma água que nem no Brasil tem, com um sódio muito alto nela, para você conseguir 2 gramas, você teria que tomar quase 200 litros de água. É muito Então você pouco. vê que são É. em 2 matadas eu já matei esse 2 mito, que é mitos. uma É. bobagem a pessoa escolher a água pelo Pelo sódio. sódio. O que a indústria fez? Tem gente escolhendo pelo sódio, vão manipular a água, deixa, deixa a minha mineral natural, mas pega uma outra fonte, zero ela com osmose reversa, adicione magnésio, cálcio, Olha potássio, só. alguma coisa, e escrevo bem grande na frente, zero de sódio. Zero de sódio. E vende E pra vende caralho. mais caro E do que a vende natural. muito. A Olha garrafa só. é mais cara do que a natural. Caramba, olha só. Você vê como é que os É, mitos é vão. verdade, vai. Isso é triste, né, cara? Mas faz parte. Mas é importante, que, igual eu falei, essa parte que eu tenho me dedicado da parte educacional, conversar com as pessoas, fazer os cursos, o consumidor hoje está na mão ali. Então, agora a vantagem é isso, né? Então, Tá, na hora que o sai um vídeo conhecimento meu tá aqui, alguém chegando. fala assim: ah, eu quero uma água zero de sódio. A pessoa pega assim: você já viu isso Já viu aqui? isso aqui? Então, aí começa a quebrar esses mitos. Isso é bom. E aí a própria indústria vai se adequando, Se né? A adequar. indústria sempre vai se É. adequar ao consumidor. E falando dessas fontes, desses tipos, assim, mais específicos de água,
Tem essa. A gente já viu, tem muita gente que já viu em filme e tal, sobre águas famosas e tal. Tem águas que são verdadeiramente caras mesmo, assim, e essas que são caras, elas são realmente diferenciadas, assim, você consegue citar pra gente, tal água é cara mesmo e vale a pena esse valor dela? Volta naquela parte que pega muito na parte do marketing. Aham. Muitas águas que às vezes saem em matérias, água tal com pedras Swarovski, tantos mil euros. Igual a gente vê cerveja, vê vinho Aham. acontecendo isso, é mais por marketing do que pelo produto que está ali dentro. Então agrega um valor. E o que a gente, às vezes, as pessoas me perguntam, às vezes, dessas águas importadas que chegam pra gente, Aham. que às vezes a gente acha que é caro, mas se a gente fizer uma conta de padaria bem simples aqui, de fazer as conversões e a legislação no Brasil para água mineral, a água no Brasil não é alimento. A pauta, ou seja, o O imposto da água imposto é de bebida. Então gira em torno aí de 47, vamos por é 50% alto para ficar demais. fácil. É, Então você pega uma água lá na Europa de 2 euros. O euro tá nos 6 seis reais, reais, 12. 12. Imposto, Mais, 100%, 24. mais o Mais a imposto. margem do supermercado, você acha uma água de 30 reais europeia aqui, você tá pagando o preço justo. Ela é Entendi. cara por causa desses trâmites. Dessa Mas logística se você toda. viajar para lá, você vai pagar os mesmos 2 reais que você paga aqui, convertendo dinheiros por dinheiro, você vai pagar 2 euros. Aí tem mais uma outra coisa. Normalmente essas águas que a gente vê, as importadas que chegam pra gente, chegam em garrafa de vidro. Quando a gente viaja e chega lá, todas elas são vendidas em garrafa de plástico, igual as nossas, em PET. Aham, aham. Então, elas são o mesmo preço. Na hora que você chega lá, as garrafas de vidro são mais São caras. mais Tanto caros. é que a gente tem algumas garrafas nacionais em vidro que são mais Que são caras. mais caros. Exatamente porque o vidro, a logística do vidro e o custo do vidro é mais caro. E agora a própria indústria, até a reciclagem de vidro, que no Brasil ainda é complicado, por É. questão de logística. E a do plástico, que recicla muito, mas mesmo assim precisa de mais, porque as pessoas mesmo descartam nos locais errados, Aham. a indústria já começou, da água, começou a invasar em Em lata lata. e em Tetra Pak. Nós já Sim. temos águas no Brasil De vazadas caixinha. nessas duas, Interessante. já para atender esse público, essa nova geração que já está mais Mais preocupada ligada com isso, nisso, né? já Legal. observando isso também. Mas essa, igual por exemplo, a cerveja. A cerveja, quando a gente bebe uma cerveja, essa aqui, por exemplo, na Europa, algumas que vêm pra cá, ela perde qualidade, algumas perdem qualidade na importação. Porque cerveja não pode com calor, não pode com luz. Isso acontece com água? Mesma coisa, igual eu É. falei. Água, a gente tem que parar de pensar água como bebida. Água é alimento. Então é a mesma coisa de eu estar Sim. trazendo uma fruta. Se eu colocar num container que vai ficar no sol, que vai pegar ali, que vai ser junto com ele, vai ter produto de limpeza, que pega Ainda gosto tem e isso, sabor de. contamina muito fácil, Ah, né? Rodrigo, mas está lacrado, embalada. Contamina. Lembra? Não tem conservante. É água mineral natural. Se você colocar na sua casa mesmo uma garrafa lacrada, seja de vidro ou de plástico, de PET, perto de produtos químicos, perto de gás, imposto de gasolina, Gás. Gás pega. pega Impressionante. sabor e aroma, na verdade, cheiro, né, que vai Aham. estragar, vai pegar aquele cheiro e aquele gosto e vai estragar, porque Entendi. ela não dá para, ela não consegue segurar aquilo, né? É, complicado demais, né? Deixa eu servir mais um pouquinho pra você. Eu tô, Tá eu tô devagar, tá tímido. devagar, é. Dá uma geladinha aí. E quais são basicamente assim as diferenças entre as águas minerais? Porque igual você falou, água mineral natural, né? Isso. Mas as diferenças básicas são mais nos minerais que estão ali dentro mesmo? Ou tem alguma outra coisa que também difere? Por exemplo, se ela fica parada, estocada, ou se, sabe, tem algum outro tratamentos que são dados Ó, que diferem a água também uma da o outra? que difere, igual eu falei, o que é o principal conceito de um sommelier e para todo mundo que está nos escutando aqui, o sommelier olha aquele resíduo de evaporação. A gente divide ele em 5 classificações. É como se a gente fosse aqui dos estilos de cerveja. Você Aham, pega da Pilsen, que vai da mais branda, de boca mais branda, para mais pesada. aham. Vamos usar esses termos, apesar de vou pôr essa As parênteses, porque parênteses. as pessoas assim, mas eu não quero água pesada. Não, água pesada é bom, igual feijoada, que é uma comida pesada, é É boa. bom. Então, já dei a dica da harmonização. Água pesada com Com feijoada e feijoada. com cerveja pesada. Com Cerveja.
intensa, né? intensa, aquela boca intensa. Então, a classificação das águas é por mineralidade, que a Ah, gente sim. observa pelo TDS. No Brasil, está no rótulo de qualquer água, resíduo de evaporação. Então, você pega de super mineralidade super baixa, baixa, média, alta, muito alta. Entendi. Tanto é que nos concursos elas são São separadas por essas separados. Ah, classificações. tá. Além disso, a gente observa também, lógico, depois que você olha esses cinco, tem as águas, Rodrigo, e as com gás? Aham. A mesma coisa, você pega pelo TDS delas, mais elas com gás. Então, num concurso, normalmente a gente é separado em 10 10 categorias. categorias. Entendi. Outra coisa que difere, mas num concurso elas se misturam porque só a gente observa praticamente o TDS, é quando a gente pega de fontes diferentes. O que eu digo fontes diferentes? No Brasil, a grande maioria é subterrânea, Aham. mas a gente tem pelo mundo fontes de geleira, de iceberg, de chuva, às vezes áreas muito remotas como ilhas, esse tipo de coisa, eles coletam água de chuva, invasam Ah, ela e olha só. vendem água de chuva. Com muito pouco mineral, porque pega ali da região, não tem poluição, porque as pessoas, Aham. eu digo, água da chuva, se você tá É dentro de até uma uma pergunta que eu ia te fazer. A água da chuva é potável? A gente pode beber? É igual eu falei, potável é igual aquela água que chega do sistema É. público. Ela tá insípida, inodora e incolor. Mas você tem que lembrar, se você estiver dentro de um grande centro, a probabilidade de você sentir um sabor daquela água não desejável, porque ela vai pegar um pouco ou muita Da poluição. poluição do. Mas se você está no interior do Brasil, aquela Aham. área toda floresta, aquela coisa, um sítio, uma coisa, a água da chuva ela vai estar com uma qualidade melhor do que um grande Legal. centro. Aham. Então ela é uma água potável. E alguns, igual eu falei, em alguns locais pelo mundo é invasada essa água como água mineral Como natural. água. Ela consegue minerais o bastante Olha para que ser invasada. interessante. Olha E tem só. as águas de geleira, de desgelo, de iceberg. Mas aí é que tá. Água de geleira e tal, tem que ter um cuidado também, porque ela também tá lá exposta. Exposta. É. Então tem todo esse cuidado que normalmente a fonte, tanto as nossas no Brasil, elas têm uma proteção ali do local onde a fonte está, até para Aham. conservar. As de geleira, nos países que tem geleira, também tem uma Ah, grande área eles fazem essa que separação. faz essa separação, porque é primordial para ele conseguir manter a qualidade da água dele. Legal. Então, às vezes, fontes, igual eu falei, aconteceu aqui no Brasil de algumas fontes deixarem de ser minerais porque foi ficando próximo muito de rodovia, com a expansão das rodovias, Aham. duplicação, esse tipo de coisa, aumento de trânsito na cidade, alguma coisa que tem fontes que são às vezes até dentro de centros urbanos, mas são pequenas cidades que às vezes aquela ali aquela Consegue você proteger consegue aquele. proteger porque é uma cidade muito pequena que não tem tanto trânsito de Tanto. caminhão, esse tipo de Aham. coisa. Mas a Entendi. partir do momento que vai tendo isso, vai Ah, legal. perdendo essa qualidade. E assim, do que você já viu falar, ou que você já experimentou, água exótica, tem alguma exótica assim de algum lugar, igual você falou, essa da chuva? Tem alguma outra água assim que é exótica, que é diferente, que só tem uma determinada característica que é só daquele lugar? Você consegue, já foi mapeado isso? Você consegue citar isso pra Tem gente? algumas assim diferentes, igual é até uma cerveja espanhola, Cabriolé. Ah, Acho essa eu que, não conheço. se eu não me engano, é Cabriolé. É uma cerveja espanhola que tem uma água que ela é como se fosse água da larva do vulcão. Então, uma água tirada ali no centro que não vê. Eles contam, tem um storytelling maravilhoso. Que Aham. ela não vê, ela é coletada lá e ela não vê a luz do sol. Eu falei assim, mas espera aí, nenhuma água vê a luz do sol, porque todas elas são coletadas. No Brasil, Subterrâneo? são É. subterrâneas, mas deixa o storytelling. Tem todo. Ela veio quando eu ganhei essa garrafa, ela vem numa lata, numa garrafa de alumínio maravilhosa, Toda toda preta protegida. protegida para não ver a luz do sol, só quando você abre e bebe, que vai ser a primeira vez que ela vai. Então tem tudo isso. Já tem uma Que outra legal, que, velho. igual as pessoas têm essa coisa com a água mais pura, que é a norueguesa, que é a Voss, Aham. né? Vamos falar É. as marcas É, também, que as pode pessoas falar que. chegarem. Pode falar geral as Porque eu, marcas. eu brinco a Voss até o iPhone das águas. Porque ela é um divisor de águas que algumas coisas ela. Ó, pra você, um trocadilho, né? Trocadilho. Divisor de águas da água. Porque algumas coisas ela fez diferente do que a indústria sempre fez e faz até Ah, é? hoje. Primeira coisa, a Voz contratou um designer na época, designer da Calvin Klein, para desenhar aquela garrafa cilíndrica que até hoje é objeto de desejo das pessoas. Aham. A segunda coisa, ela fez a mesma escola da Johnny Walker. Em 1980, os filmes de Hollywood
as pessoas não bebiam uísque, vou beber um Johnny Walker, falava a palavra. Entendi. Automaticamente começaram a pôr Richard Gere, aquela Pô, turma ali, num aham. hotel muito bacana, abrir e vou beber uma voz. Então isso foi criando o que a gente estuda no meu mundo do marketing, de neuromarketing. Você Aham. vai criando uma coisa na cabeça das pessoas que elas veem aquilo e querem aquilo. Vai E até associar um hoje desejo aquilo, e né? até hoje é isso. Então a Voz conseguiu fazer isso com esse storytelling de ser norueguesa, de estar ali nos Alpes, aquela coisa toda. E o grande pulo do gato dela, porque ela tem um TDS de 39. E a maioria das águas europeias tem TDS acima de 300, 400, algumas conhecidas e ícones, que são as mais Aham. antigas. Perrier Olha 480, só. San Pellegrino italiana 854, Água Pedras de Portugal 2100, Olha só. Vichy Catalã espanhola 3000 de TDS. E aqui no Brasil, a das mais altas que eu conheço é 380, pra você ter ideia. Uhum. Então as nossas águas têm uma baixa mineralidade. E a Voz, no meio desse tanto de TDS alto, quando ela chega com seus 39, ela chama atenção, porque Impactou, né? eles não tinham ali naquele mercado ali italiano e França ali, que era onde rodava mais, esse tipo de água. Então ela chamou atenção e teve seu lugar. Mas Legal. voltando ao que você tinha me perguntado de uma água diferente, para cima da Voz da própria Noruega, tem uma área que somente uma vez ao ano é navegável. É uma água que chama Isvarói. Olha só. Isbaravoi. Eu nunca consigo falar ela direito. Aqueles nomes lá são É, difíceis de falar. e eles conseguem, eu falo, brinco que é uma água safrada. Porque eles conseguem fazer essa expedição uma vez ao ano. Coletam os blocos que geleira você não pode. Assim como a gente não pode desmatar, Aham. jogar uma árvore no chão, esse tipo de coisa. É também crime ambiental você chegar numa geleira e quebrar E o gelo. Você tem que quebrar. esperar ele desprender e tá boiando, aí você pode coletar, e mesmo assim com autorizações, é Aham. cheio Eles coletam ela, ela tem esse contato com a água do mar do lado de fora, eles retiram isso e o núcleo é uma água sem gás, com TDS de 21, muito Olha baixo, só. Ela invasam tá lá ela. isoladona de tudo, né? E com esse TDS de 21, como já ia chamar a atenção, eles fizeram uma coisa de marketing sensacional, que é contar essa história dessa expedição Aham. e fizeram também uma embalagem que é sensacional, que é um vidro que é produzido por uma vidraçaria, não vou lembrar de cor. A madeira da tampa é de reflorestamento que o designer de uma marca espanhola desenhou. Que Ela vem legal. num tubo e hoje é uma das águas aí que está com um valor agregado mais alto para os restaurantes lá fora e as pessoas estão Estão pagando. pagando? Estão pagando. Olha só. Quanto Até mais ou menos que é uma US$ 93, se não me engano. a garrafa? Quando eu comprei foi esse valor. Caramba, olha só. Quando eu consegui trazer e a minha é de 2019, da Mas por expedição quê? Você... Mas você bebeu ela, né? Vivi um Você, pouco. você guarda. Tem água de guarda também? Você guardou ela pra Não beber depois? adianta eu guardar, mas eu guardo as minhas, eu guardo bem É, guardar para não dar sabor. Mas normalmente eu tento comprar duas para degustar uma e ter a ter a outra ali outra. para momentos. Mas também não fico guardando muito, não. Essa parte de Uhum. guardar, para mim, passou. Tem consumido meus Você uísques, minhas cervejas. coleciona a garrafinha lá É, depois, o copinho tá bom, né? exatamente. Vai mais pela embalagem. Ah, legal. E deixa eu te perguntar, essas diferenças, igual, por exemplo, uma água muito mineralizada e outra pouco mineralizada. Qual que é a percepção que você... Porque você tem um treinamento, quando você fez o curso sommelier, você tem um treinamento do sensorial dessas águas. Qual que é a percepção que você tem básica diferente? Você tem uma linha que faz que tem lógica? Por exemplo, uma água muito mineralizada tem determinado sabor e a outra não. Dá pra. É bem parecido com as outras bebidas. É Aham. peso de boca. Que a partir do momento que você põe uma água com muito mineral, você vai sentir na sua boca muito mais pesada. Você tem essa Aham. sensação. Depois disso, um segundo momento, vamos chegar, falar assim, um segundo ponto que a gente observa, você já começa a separar esses minerais. Porque como a gente olha eles totais, tem alguns que são meio que marcadores. Então, assim, o bicarbonato, que é muito fácil da gente lembrar, Aham. e nos workshops eu acabo falando, sabe quando você vai no dentista e faz aquela limpeza que você fica uns 2 dias sentindo gosto de bicarbonato e tudo? É isso. Então, quando você pega uma água com muito bicarbonato, automaticamente você sabe que o bicarbonato está subindo o TDS dela. Então, Entendi. é uma água de peso de boca maior, ela tá com TDS um pouco mais alto do que a outra que tá menor. Então, você acaba observando. É, magnésio
colher lá do leite magnésio que a vovó dava. Você É vai aquilo puxando, mesmo. você Você vai vai puxando puxando aquilo essas ali. potássio, aquela banana verde que te dá quando a água tem muito potássio, você Dá consegue aquela dar aquela distringência. distringência. Que legal. Cálcio, o copo mal lavado de leite, quando você põe água dá aquele gosto esquisito de cálcio. Água com cálcio um pouco mais alto. Então você vai pegando Ah. alguns marcadores que você consegue identificar. Mas quando a gente tá fazendo treinamento de cerveja, por exemplo, a gente pega uma cerveja com sabor muito neutro, pouco sabor, uma cerveja, por exemplo, uma lager de pouquíssimo sabor, dessas comuns mesmo, Uhum. e a gente coloca produtos químicos para potencializar um defeito que a gente quer aprender, ou um flavor ou off flavor, né, que a gente fala, Sim. que a gente quer aprender. No seu treinamento de sommelier de água, você também tem um treinamento assim de pegar uma água neutra e pôr determinado componente químico para te ajudar a ter essa memória Não, não no curso de sommelier, Aham. mas continuando estudando, a própria, não lembro o nome também, que é uma que oferece esses químicos para off flavor de cerveja e café no Brasil, ela também Ah, oferece para água. tem A também grande pra. tem para água, que normalmente são os defeitos da água. Às vezes é um sabor um sabor não, um gosto ali igual eu brinquei aqui do pano É. mofado. Então, uma água mofada pode ter algum problema na tubulação. Aham. Sabor muito acentuado, às vezes, de pepino. Então, é uma água que já está tendo uma É legal. podridão ali, de certa forma. Que, Mas é uma água, por exemplo, pra ter uma podridão, é porque ela provavelmente ficou armazenada em algum lugar que tem algum outro composto orgânico, né? Porque ela exatamente, ela sozinha não iria apodrecer, teoricamente, ou pode sim por alguma contaminação da da fonte. fonte. Mas Ah, aí, igual a entendi. gente fala, assim como qualquer coisa alimentícia, a gente vai fazendo uma Na rastreabilidade. cadeia toda. É. Então, Entendi, se entendi. você identificou na garrafa algum problema, igual eu trabalhei dentro da indústria, acontecia isso, tinha alguma reclamação, primeira coisa, você olha o lote. Do lote você sabe, às vezes tem mais de uma linha de invase, você já vai para a linha direto. Então você já eliminou a outra linha. Você vai Uhum. naquela linha. No mesmo momento que você está indo na linha, você já vai direto na fonte. Porque senão não adianta você só parar a linha. Às vezes É, você tá com. tá pra trás. Vai na fonte. Então você viu a fonte, não tem nada? Beleza, vamos descer. Tubulação que desce para o invase. Aham. Olhou também, fez a verificação que tem laboratório interno nas fontes. Sim, sim. Olhou nada, vai para os tanques. Porque a grande maioria das fontes tem tanques até para respeitar Lembra da vazão que eu falei? Então, às vezes, nessa época de verão, que tem um consumo muito alto de água, às vezes a fonte não tem Tem um vazão estoquezinho bastante. Então, ali. ela tem que ter um estoque para a fonte conseguir estar gerando ali, que você precisa de respeitar, para você Entendi. não secar. Que tem alguns casos aí, às vezes, de grandes multinacionais que compraram fontes que quase secaram fontes. Entendi. Olha só As que doideira. histórias aí antigas aí do mundo Caramba, da. secar uma fonte é cruel, né? Uma coisa É, com a natureza, né? mas é aquilo, né? Grandes corporações visando É, só só o lucro, lucro. lucro, lucro. Secou, compra outra fonte, deixa lá. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você tá falando disso aqui, eu lembrei de um assunto aqui agora. Tem uma, eu não vou lembrar agora a marca, mas tem uma água aqui que a gente compra normal no mercado aqui, que eu acho que ela é até de Minas Gerais, se não me engano, que eu percebo ela, eu não gosto muito dela. Eu percebo ela um pouco salgada. O que que pode ser? Assim, meu paladar, eu tenho paladar relativamente treinado por conta da Aham. cerveja e tal, mas tem uma, se não me engano, não sei se é a São Lourenço, não sei qual que, não vou lembrar agora qual que é. Mas eu sinto uma água um pouco salgada, assim. O que que pode ser isso, O assim? que que acontece? O nosso organismo é uma máquina perfeita. A gente tem o nosso organismo tem o nosso próprio terroir. Aham. Então, a gente aqui em Belo Horizonte, a gente tem, mesmo da água potável, a gente tem uma média de TDS mais baixa. As nossas águas minerais, elas estão em torno de 20 de Ah, TDS. é. Então, quando você pega, às vezes, igual águas já indo para a parte de São Paulo ou do Rio, às vezes você já pega água de 90, de 100 de TDS, você já começa a Ah, ter essa percepção, igual você falou. Como seu paladar já é treinado, e você está entendi. acostumado a beber, às vezes, a água potável mesmo, Daqui, na hora que você pega uma água, por mais que seja de Minas, mas você pega do sul de Minas ou do norte de Minas, você já começa, por menor que seja, mas como seu paladar é treinado, você já começa a perceber. A grande maioria do público não sente, só sente quando você vai para uma distância maior. Por exemplo, você sai daqui e vai para Bahia. Você aham. sente a diferença. E normalmente essa diferença é uma coisa desagradável, que às vezes a gente acha que você comeu alguma coisa. Mas quando É. você viaja, quando te dá aquela diarreia,
provavelmente é que você está consumindo uma água fora do seu terroir. Ah, olha só. Então, aquela dica que eu dei de olhar ali no rótulo resíduo de evaporação, olha que você costuma beber na sua região, por exemplo, igual eu falei, de 90, para onde você for no mundo, você vai procurar o mais próximo de Mais 90, porque o próximo seu disso. organismo não vai reagir. Porque a diarreia é uma reação a coisa que não tá legal. Aham. Pode ser uma comida estragada ou pode ser Pode uma ser uma. água, porque a água a gente bebe muito. E quando, não sei se você teve isso, mas na minha geração, a gente era criança, era moleque e tal, a gente ia muito pra Cabo Frio. E passava muito mal em Cabo Frio por causa de água, né, velho? Exatamente. A água lá do Rio, ela tem a sua característica. Você saía daqui, em poucas horas você já tá lá, então não deu tempo do seu organismo. Olha que doideira. É tipo o jet lag ali, até o organismo entender, olha, é Entendi. isso. Tanto é que depois você não passa mal. É, Aí lá em Cabo Frio você come os churros, dogão, come tudo e não passa mal. é. Mas foi a Foi. comida daquele dia. Às Aham. vezes não foi a Às vezes foi a comida, água. às vezes foi a água. Legal demais. Água mineral com gás. A maioria, o gás é natural? Como é que é isso? Não, ao contrário. A Ah, é? maioria é adicionado. É É adicionado? raro a gente ter no mundo Ah, águas é? naturais. No Brasil, que eu conheço, são 4 fontes. As Que nossas só 4 que tem o gás que eu mesmo? conheço, sim. Que Que são legal, as cara. 3 de Minas, do Circuito das Águas, que leva o nome das cidades, né? Cambuquira, Que é Caxambu e São Caxambu. Lourenço. Aham. E tem uma que é no Rio, que é a fonte de Raposo. Olha que legal. A As água quatro. lá de Caxambu, não, de São Lourenço, da cidade. Eu tive lá uma vez e provei uma água gaseificada. Não lembro se foi no hotel, mas eu não gostei dela. Eu achei ela meio, sei lá, meio, talvez até sulfurosa, não sei. Mas tinha um pouco de gosto meio de ovo, assim, meio Mas é de. isso. É porque, olha pra você ver que interessante. Até ela chegar, por mais que ela seja gás natural ou adicionado, ela pode, principalmente por ser natural, ela pode ter uma perda para chegar aqui em Belo Horizonte. Aham. E tem épocas do ano, lembra que eu falei que não tem estabilizante, não tem. Então, da mesma maneira que a água normal não tem, a com gás também não tem. Então, pode ser que épocas do ano as pessoas até reclamam muito com essas águas, principalmente a São Lourenço, que é mais distribuído. Ah, ela tá com pouco gás. É Aham. época do ano do gás da fonte. Então, Entendi. assim, oscila, é natural. Porque as adicionadas não, adicionadas chega no final da linha, você adiciona aquele tanto de E gás, tá bom, acabou. consegue padronizar. Aham. As naturais não. Mas no caso, como você foi para São Lourenço, provavelmente essa água tinha sido vazada 2 dias antes. Ah, entendi. Ela não passou pelo aquele processo de viajar, chegar aqui em Belo Horizonte, ficar no supermercado, você ir lá comprar, ou o cara do restaurante comprar, você ir no restaurante. Só nessa brincadeira ele passou 3 meses. Aham. Tanto é que as águas minerais gasosas, seja adicionadas ou a validade normalmente é de 1 ano, as gasosas são de 6 meses. Ah, legal. E Legal. mesmo assim eu falo pro pessoal, ó, tenta procurar a mais recente, porque 6 meses É. beber até aquela data, mas ela tem um pouco de perda. Porque, igual eu Uhum. falei, é normal. As pessoas, mas estragou. Não, não é que estragou. Ela tem uma perda natural. Natural. Lembra? É um alimento. Aham. É melhor o mais próximo da fonte, mais Mais fresco, fresco. mas a gente sabe que eles conseguem. Hoje a gente tem tecnologia o bastante para conseguir fazer transporte, embalagem, para segurar Aham. a melhor qualidade. Ah, legal. E falando ali do Circuito das Águas, acho que é importante que a gente está aí na. Tá tendo a primeira Bienal da Isso é Gastronomia aqui em Belo muito legal. Horizonte, tá aqui, É, meu, muito legal. cidade criativa também da Eu tive lá na gastronomia. abertura, lá na Pois cerimônia é. de E abertura. falando disso, Circuito das Águas, eu tô indo para lá semana que vem para falar na frente da gastronomia mineira, Que o pessoal legal. da gastronomia sobre águas, lá no Circuito das Águas. Olha a Ó, responsabilidade. é. Vai É lá na lógico que casa eu dos vou. caras falar da água dele. É, e eu acho muito interessante, porque assim, o maior parque das águas do mundo tá lá, que é Caxambu. Aham. São 12 fontes dentro de um parque só. E a gente acaba degustando as das garrafas, é apenas 3 fontes. As outras fontes é só indo até o É só indo local. lá. E tem algumas curiosidades. Por exemplo, lá, aquela fonte geyser, que é aquela que supita, que eu Aham. brinco com o pessoal que tem no Canadá, até no desenho do pica-pau tem demais. A única que nós temos no Brasil tá em Caxambu, Tem no cachorro. parque. Normalmente por volta de 10h30, mas na natureza não tem relógio. É. Por volta de 10h30, todos os dias, supita uma água gasosa, quente e supita naturalmente, sem Legal bombeamento, sem demais. nada. Olha só. Eu não conheço, eu nunca fui lá. Eu tenho maior vontade de conhecer lá. E São Lourenço, que é muito próximo, também você tá ali no parque, são 9 fontes.
E a curiosidade que São Lourenço a que a gente degusta é de uma fonte, que é a fonte Oriente, Aham. e lá também tem uma fonte que é muito próxima à característica da famosa fonte Vichy, que é francesa. Ah, Até tem o tá. mesmo nome por causa disso. Lá tem explicando isso, que é Aham. uma fonte, a fonte da beleza, né? A gente vê os cosméticos da Vichy. Aham. Aí eu falo com todo mundo, ó, você pode comprar francesa, mas você pode Você fazer uma pode. viagem maravilhosa pro Pro interior de interior. Minas, com os doces, aquela gastronomia sensacional, fazer um passeio no parque e levar umas E levar garrafas aquela. de 1,5 litro que a gente pode coletar, eles incentivam, até Aham. vendem É. as garrafas para as pessoas levarem aquela lembrança e usar pra... Tá vendo como é que minha pele tá boa? Tá Água vendo aí, ó? Vichy. Combina com cerveja também tem dicas de beleza, né? É. Vamos cuidar da pele. Mas esses componentes, esses minerais e tal, isso faz efeito mesmo, assim? Faz, É. faz. Igual eu falei, no caso ali, voltando lá no sódio, mas você falou que no sódio é por as quantidades. Então, esses pequenos minerais, mesmo na hora que você pega a água Vichy, que tem alguns minerais que são para a pele, para o Aham. próprio organismo, eles não fazem o trabalho total. Então, sim, eles não vão resolver o problema qual o problema de saúde que tem ali na história da água, eram os spas das águas, eles eram chamados de hospitais das águas. Sim. As pessoas iam atrás e até hoje vão. Você pega ali Caxambu, São Lourenço, tem águas lá que é só indo até lá, igual água ferruginosa. Ela é com muito ferro. Então, numa garrafa, você não beberia porque ela é intragável e até a cor dela é de ferrugem. Aham. Avermelhada mesmo. Você chega lá na fonte é enferrujado. Mas tem pessoas que que ainda vão atrás dessas fontes, atrás de tratamentos de saúde. Aham. Tem o estudo da medicina que ficou um pouco perdido no Brasil, parece que estão querendo voltar, que é a crenologia, Olha que é que o uso legal. da água para determinadas enfermidades. Uhum. Então, você vê que essas pequenas, a Se, parte da se tiver água, uma anemia, pode beber essa água exatamente. ferruginosa. Tem a história famosa, além de outras, de Caxambu é a fonte Isabel. Consta na história que a princesa Isabel foi até a região, sabendo disso, porque ela não conseguia engravidar. Ah, Porque olha só. naquela época não tinha tratamento, é porque ela tinha essa deficiência de ferro, fez o tratamento, conseguiu engravidar. Em Olha só. agradecimento à cidade, tem uma igreja que ela mandou construir. Que legal. Exatamente. Então consta na história da região essa parte Foi aí essa água ferruginosa que essa água ela. ferruginosa que hoje tem o nome, a fonte tem Dona Em Isabel. homenagem a ela. Ah, que legal. Então tem algumas histórias, aí pra você ver, é rico essas histórias. Elas acabam às vezes ficando perdidas. E a Uhum. gente acaba, às vezes, escutando mais a história das águas francesas, É italianas, verdade. e vai deixando. Mas é importante a gente ir revivendo isso, porque é riquíssimo essas Com histórias. certeza. Olha só, hoje tá diferente o Combina com Cerveja. Rodrigo, você trouxe pra gente. Conta aqui, o que é isso? Quais são essas águas que você trouxe? E tem história por trás delas, né? Como é que é aí? Toda água tem sua história. É, E história de água não é diferente das outras, e elas são, para mim, então, me encanta. Aqui eu legal. trouxe pra gente que é um lançamento, que é a Lindóia Verão, igual eu tinha Aham, falado, já no Brasil a gente já tá começando a ter as águas em lata, sim. e a Lindóia Verão tá. Águas de Lindóia é uma região, assim como o nosso Circuito das Águas Paulista ali, aquela região, tem muitas águas. Então, Aham, Lindóia, Águas de Lindóia, tem os parques termais lá também, de águas, aquela coisa. E tem algumas fontes de águas minerais naturais. E a Lindóia Verão é uma dessas águas. E uma história, além das outras que a aham. Lindóia Verão tem, mas a mais curiosa e super que eu tenho o maior prazer de compartilhar, que em 69, na missão Apollo 11, Aham. a NASA estava procurando no mundo uma água que tivesse um menor resíduo de evaporação para não pesar no organismo ali da hidratação dos Olha que legal. astronautas. E naquela época eram poucas águas ainda, Aham. e uma cientista já tinha mapeado isso, a NASA sendo NASA, né? Pois Eu é. tô tentando mapear as 1.500 do Brasil e aproveitando, lembrando, aproveitando essa parte aqui, quem tiver aí na sua cidade, puder compartilhar comigo, porque as águas não, a gente não tem acesso a todas essas águas, elas são, Olha igual eu falei, só. muito locais. Aham. E não tem um lugar que você consiga essa informação.
onde que ela nasce, qual que é o TDS. Então eu estou tentando fazer um mapeamento para disponibilizar para as pessoas o mapa da O água, mapa da água, para na hora legal. que você viajar, sem acessar lá, você, ó, deixa eu ver qual a marca aqui, qual a fonte, Que legal. que eu, vai ser mais próximo. E a Lindóia Verão, na época, em 69, tinha aí, ela tem, se não me engano, são 5 fontes, e uma Aham. das fontes, que é a fonte São José, era a fonte que foi a fonte escolhida. Que legal, cara. A NASA fez o contato, pediu embalagens na época ainda, naquela época as embalagens ainda eram de vidro. De vidro. Tem a nota fiscal, a foto É mesmo. para a NASA, para o aeroporto, aquela Que coisa toda. Eles legal. mantêm isso lá com um arquivo Aham. valiosíssimo. E até onde se sabe, foi a água que tripulou a Apollo 11 para pisar na Lua. Foi a água Que que pisou na legal, cara. Lua. Foi uma água brasileira e poucas pessoas Poucas sabem pessoas dessa sabem. Que informação. incrível, E cara. aqui Olha tá só. a água, Lindóia Verão, a água da Lua. Que Essa aqui é legal. a gasosa E e a essas, natural. e essa natural. Que bacana. E nós vamos beber essa água? Vão, Vamos experimentar ela? eu acho importante você experimentar, até pra você sentir aí. Essa, Ela tem alguma característica assim que a gente percebe, alguma coisa no paladar? é mais fácil a gente sentir quando a gente, igual no primeiro momento você tá tendo esse primeiro contato e as pessoas também que vão se interessar a fazer, Aham, é ter no mínimo 3 águas aí de TDS muito diferente. Se aham. eu não me engano, aqui a gente tá com uma água de TDS Deixa eu até ver aqui também isso. Que eu nunca vi, nunca. 127, tá aqui, ó. Resíduo de evaporação calculado a 180 graus. Ah, olha cento e só. vinte e sete miligramas por Que litro. legal. 127. Então, se você conseguir pegar uma água aqui de 127, que é a média aí, igual eu falei, na região de São Paulo, pegar uma aí de 40 a 20 de TDS, já pegar uma de 200 a 300, você já vai conseguir sentir. Uhum, Aqui, uma experiência que é legal que eu faço, às vezes, quando a gente não tem, que é a água com gás e sem gás. uhum. Porque é outro mito das pessoas beberem água, principalmente a com gás, para limpar o paladar. E a gente não deve limpar o paladar, a gente deve preparar o paladar. Por que que eu Legal. falo isso assim bem devagar para as pessoas entenderem? Porque a partir do momento que você limpa o paladar, é como se eu estivesse voltando no início da degustação. Pensando Tá num, zerando ali, né? Resetando ali, né? pensando num jantar harmonizado. Se você tá ali, começa com uma Pilsen. Me ajuda aí que na cerveja eu ainda não sou bom não, É, mas depois da vai pra uma Pilsen você mais vai amarga, por uma exemplo. mais amarga. Qual que é um estilo Uma aí English Pale médio? Ale, por exemplo. E depois você vai já para um stout. Aham. Então você tá pegando três muito longe, então você vai conseguir sentir. Agora se eu pegar uma Pilsen larga, a próxima, Lager, é. as duas é muito próximo. Então um leigo às vezes elas são São parecidas. parecidas. Ela não, então se você pegar um TDS muito próximo vai acontecer isso. Aham. E no caso da com gás e sem gás, o gás ele tem é, é, uma grande ajuda, mas ao mesmo tempo ele atrapalha. Ah. Pelo seguinte, o gás ele é um inibidor de sensação. Então normalmente você perde Ah, olfato. Então o gás vai entendi. te atrapalhar. O gás, se você não harmonizar com uma potência muito grande, porque o gás é uma É. potência, Aham, é uma você potência vai mesmo. perder o sensorial. Aqui, como a gente está com uma Pilsen aqui ainda, eu vou brincar com você de você beber primeiro a água sem gás e beber essa Pilsen pegando os marcadores dela. É uma cerveja que você já conhece, você já tem Aham. os marcadores. Depois você vai beber água com gás, você vai ver que você vai perder esses marcadores. Ah, legal. Porque ela é uma cerveja muito leve. Se fosse uma mais pesada, não ia fazer tanta Tanta diferença. diferença. Entendi. Então é uma coisa, uma experiência bem interessante até para as pessoas fazerem. E já perder esses mitos, que vem ali aquele cafezinho com shot de água com gás. Pra que é aquilo? Já procurei, você vê que eu sou um estudioso, não encontrei referência bibliográfica, nada É na mesmo. história do café que explique. E eu tenho uma teoria Ah, minha, tá? Teoria do Rodrigo, que é o seguinte: quando a gente vai para a Itália, o italiano tem aquela coisa do ristretto, que é um aham. café potente, Potente. curto, Aham. é uma pancada. E o italiano, ele culturalmente, ele gosta muito da água frisante, que é uma água entre a sem gás e a com gás. É uma água intermediária, não chega a ter. Aham. Ou água frisante ou água gasosa mesmo, que é a água com gás deles. Eles consomem isso naturalmente. Então, para eles, a potência de sabores é normal. É normal. Entendi. Então eles tomam aquilo junto, faz uma harmonização.
Agora, na hora que você chega aqui na cafeteria de terceira onda, pega um café ali, um bourbon amarelo, com torra clara, que é mel, floral, aquela coisa maravilhosa. Você coloca água com gás, Matou o negócio. chafé. Aí é onde que você fala assim, ah, olha pra você ver como é que as pessoas... Por isso que as pessoas Tá pegam vendo? essa Olha coisa só. e falam assim, ah, esse trem de café especial é uma bobagem, tô pagando caro pra um negócio que o trem nem cor não A tem. própria água tá atrapalhando. Tá atrapalhando. Então, às vezes, essa falta É. de informação, a cafeteria tá até com aquela boa intenção de fazer uma apresentação ali, ver um biscoitinho, um É. shotzinho e um café. Mas pode estar atrapalhando e muita amostra. Inclusive, se você comer o biscoitinho antes do café e for um café sensível assim também, Acabou também. delicado, você não vai. Dependendo, amanteigado, acabou com a Acabou. boca. Você vai ter que tomar um extra forte do supermercado pra te limpar. Então, Não vai resolver nada. então, a minha teoria é, veio essa cultura Do ali do italiano italiano e a ali. gente adotou isso, porque assim, cá entre nós, é lindo. É Vem uma legal, xícara, é. vem aquele É prato maior, bonitinho. vem um biscoitinho. É maravilhoso. Você fala assim, ah, não, estão me dando até uma água. Mas é um zelo, às vezes, que não está Não sendo. faz sentido. É, É, na prática não faz sentido. mas já tá, Então vamos, tá vamos. mudando. É, Vamos isso é brincar. bom porque a gente, nesse trabalho nosso de conversar sobre esse assunto e tal, a gente está construindo uma massa crítica para É, poder começar a ter novas percepções e aí melhora a experiência de todo mundo, e a né? intenção é essa, é melhorar a experiência que é o mais É o gostoso. mais legal. É Aí verdade. eu vou ter que fazer igual aquela vez do Bonner, né? Que Como é que é o negócio? Ele tava. O pessoal achou que ele tava bebendo, né? No resultado das eleições, ele abriu, fez um barulho, todo mundo assim, nem o Bonner tá aguentando, tá abrindo uma cerveja pra aguentar essa chatice desse trem, com a confusão de eleição, com a canseira. Aí ele teve que se Teve que retratar, falar porque que. era, no caso, era a Minalba. Ele Ah, tava com a olha só. latinha da Minalba, que na hora que abre, por mais essa aqui, igual você vê, é sem gás, ela faz o Faz um barulho, barulhinho. É. O barulhinho abrindo, todo mundo todo conhece, né? mundo assim, pô, abrindo aqui, Ainda mais que foi atrás meio. das câmeras, É. um microfone ali captando tudo. Então, a primeira água Vamos sem servir. gás. Isso. Essa já tem gás, ela vai fazer mais barulho. Vamos ver se ela não vai estourar. Aí. Ó, Pra quem não sabe, eu acho que você tá abrindo outra cerveja. é. Uma coisa que é interessante é adicionado, mas uma coisa que a gente olha, vê no curso também, é a grossura das bolhas de uma água. Que Que dependendo do tanto legal. de gás que ela tiver, igual, por exemplo, água cambuquira, que é a única que a gente não falou do circuito das águas, que ainda é invasado Aham. ali. A cambuquira, ela tem uma bolha bem fininha, bem delicada. Ela tem um TDS baixo. Ela é uma das águas com gás mais interessantes que eu acho, assim. É. Porque ela é bem adicionada automaticamente. Como é adicionada, às vezes tem que adicionar um pouco mais de gás. A indústria acaba nem informando. As Entendi. naturais vêm no rótulo a quantidade de gás. Ah. E na hora que você O pega e gás é o gás coloca, carbônico normal, né? CO2 normal, Normal. Mas aí quando a bolinha é pequena, você falou. menos gás. E quando Ah, tá com a bolha maior, mais gás. Tanto é que a gente tem a classificação, lá no inglês era bold e still, e aham. fica, as águas vão entrando. Entendi. Então Então nós vamos vamos tomar primeiro a sem a sem gás, gás. para não atrapalhar a nossa pilsen. E a mesma coisa, degustação de água igual qualquer outra bebida. Você vê que pelo nosso terroir, eu particularmente, eu já sinto ela um pouco mais pesadinha do que o dia a dia nosso. Ela é um Você pouco sente mais uma densa. pontinha de língua ali, lembra do bicarbonato? Bebe ela de Aham. novo, você vai lembrar o bicarbonato lá da dentista. Você já sente, mas não é defeito, é qualidade Não dela. é exagerado, não é exagerado. É, e é Muito qualidade gostosa ela. dela. Então, Mas ela é realmente, ela dá uma sensação de ser mais pesada por do que causa a. do nosso paladar daqui. Entendi. Você pega uma pessoa que tá nessa região e traz, eles falam que a nossa água aqui em Belo Horizonte é uma água xoxa. Porque eles falam assim, mas essa água não tem Que água nem. aguada? É, mas que água sem gosto. Aham. Lembrando que a água não tem gosto, a água tem sabor. Porque são 5 gostos básicos, a água não Não tem tem nenhum gosto. dos cinco, então não É, tem gosto, né? a água tem sabor que interfere no nariz. Agora a gente vai no marcador, ó. Da pia, você vê que até o aroma dela já. Ela tá. Lembra que a gente preparou o nosso paladar. Agora, Ela ficou mais amarga.
o sabor do cereal da cerveja ficou mais perceptível. Deu uma resetada mesmo. Você vê que você preparou e ficou legal. Agora, a É, resetada, na verdade, a limpada, que é o tradicional, olha o erro é- clássico que acontece toda hora que você vê. A aí ela partir de vai hoje, saturar. me desculpa quem estiver escutando e você, porque a partir de hoje você vai ver isso toda hora em restaurante acontecendo. As pessoas pedindo água com gás Pra para. limpar e. Você vê que é a mesma água, o mesmo TDS, só que o CO2 ele já Ele já abre aperta um mais pouquinho, ele já. e ele já dá um pouquinho de amargor, que é o É, metalizado do CO2, que na cerveja a gente não sente por causa dos dos outros outros componentes ingredientes. dela. Exatamente. É, No caso da água, realmente. você já sente aquele metalizado, que é o gostoso da natural. A natural já entra aquele sulfuroso, Sulfuroso. que às vezes te incomodou, mas é a É a qualidade qualidade dela. dela. Olha É. só que legal. Agora, Mas aí é que tá. Eu não sou muito fã de água com gás. Então pois, eu já eu tinha tenho essa que prática de degustar. não limpar paladar com água com gás. Olha, você vê, você Olha só, tô no restaurante, tu quer uma água vai trocar de vinho, vai trocar de cerveja, quer uma água com gás para levar? Não, me dá uma água comum, porque eu não gosto, Você já tava já na frente, tá é, vendo? Como é que é? sem saber. Agora, água com gás tá ainda no seu paladar, aroma. Aroma da cerveja foi embora. Totalmente xoxa a cerveja. A cerveja perdeu muito, Parece até que ela tá estragada. o sabor do cereal a gente não percebe mais do malte, só um amargorzinho no final, só de leve, assim, bem de leve que ficou. Mais Agora, o nada. mais legal, que até arrepia, quem achar que é Olha só, mentira, é. que é o mais legal da água. Volta na água correta, que é a água sem gás, com esse TDS para essa cerveja, eu vou preparar seu paladar de novo, vou te devolver sua Vai cerveja. limpar, vai Vai resetar. preparar e deixar no ponto certo, Entendi. nem mais nem menos. Você vai ver que aroma, vou te devolver o aroma e o sabor da sua cerveja. Realmente, voltou aqui o caramelo, o mel, É o muito. sabor, casquinha de pão do cereal. Interessantíssimo. E vale para tudo, A vale para o cerveja vinho, vale ficou para o café, vale para qualquer tipo de harmonização. Você vê que um simples fato de uma harmonização errada com a água, com a água, eu acabo matou com o eu negócio. acabo com a degustação de Cara, seja sensacional. Façam esse teste. Um teste muito interessante. e esse é o Bebe uma simples. cerveja, bebe a água comum, depois a água com gás vai prejudicar. Vai prejudicar bastante. Muito legal, muito legal. Interessantíssimo. E a evolução Qual que é a sem gás? É essa aqui? essa aqui. E a Dá mais um evolução, pouquinho dela. a evolução dessa brincadeira é você pegar águas de TDS diferente, águas de fonte diferente. Por que que eu falo fontes diferentes? Porque tem marcas, igual eu citei mesmo a Lindóia Verão, a gente tem aqui a própria Ingá aqui em Belo Horizonte, que tem fontes diferentes, automaticamente TDS TDS diferentes. diferente. Dentro da mesma planta, ali do mesmo ambiente, tem fontes, igual eu falei, o Caxambu lá tem 12, às vezes tem 3, 4 fontes que eles invasam, vem no rótulo o nome da fonte, aqui no caso é a São José, Uhum. então você observa o nome da fonte, olha o TDS, vai ter uma. Às vezes é pequeno porque está dentro da mesma região, mas às vezes é interessante. Tem alguma, ou nacional ou importada, com o TDS muito alto pra gente, no mercado fácil de achar pra gente É, experimentar? Aqui no Brasil o que a gente mais acha mais fácil é a São Pellegrino de 854 e eventualmente a Água Pedras Portuguesa, que é 2100. Eu Essa falo, pedra chega aqui, chega. eu vou procurar Aqui em dela, eu Belo quero Horizonte a gente experimentar. encontra pedras salgadas. Eu brinco que é uma água pra você beber mastigando, porque como ela é com gás natural, esse Legal. TDS muito elevado, o próprio gás, não é que mascara, mas casa muito bem. Então é Entendi. uma água assim extremamente saborosa para você estar degustando só ela, prestando atenção. E tem pessoas que pegam, que gostam de água com gás, que bebem ela. Aí é aquela parte do gosto pessoal Aham. que acham uma maravilha. Olha só. Aí fala assim: ah, eu sou apaixonado. Qual que é parecida? Eu falei assim: não tem. Aqui no Brasil, Aqui não tem. infelizmente, não tem. Olha que legal. Ó, Vou procurar ela e vou fazer um teste. Vou vale a experimentar. pena, Achei vale a muito bacana essa brincadeira aqui dessa água. Tô me interessando mais pelo assunto. Eu falei, no início todo mundo
começa meio receoso, Aham. fica aquela coisa, que bobagem, É, água é tudo igual. Aí eu vai falo, nessa, água não é vai tudo nessa. igual, cada água um sabor. O que que tem Essa aí? aqui é a nossa segunda cerveja. Como a primeira foi em lata, a gente não fez um ritual que a gente faz aqui, mas agora eu vou te pedir. Ó, Eu quero que você abra pra gente a segunda cerveja, porque todo mundo que passa por aqui, depois você vai colocar o seu nome dentro da tampinha e vai colocar aqui. Eu tô enchendo olha, as tampinhas das pessoas que já passaram por aqui. Então, por uai, favor, abre pra gente essa cerveja. E aí, por que que eu trouxe essa. Pode abrir, pode abrir. Essa London Pride, da Fuller's. Porque ela é uma English Pale Ale, uma bitter inglesa, que uma das mais premiadas no mundo, mais premiadas da Inglaterra, lá, uma das melhores, mais bem conceituadas Pale Ale inglesas. E o que acontece? Tanto essa cerveja quanto. É de uma cervejaria que tem mais de 350 anos. Olha pra você ver a diferença de cor, que legal. E tanto essa quanto outras cervejas de Londres, do Reino Unido, principalmente de Londres, elas também ficaram famosas pelo sabor e pelo aroma por conta da água. Igual eu falei, é uma cervejaria que tem mais de 350 anos, tá lá perto do Rio Tamisa. E a água da região é uma água que tem sulfato de cálcio, que é um componente químico que favorece para cervejas amargas. Ela que já potencializa o amargor da cerveja. dá aquela extraída. Pois é. E aí, como uma das características marcantes da escola inglesa, das cervejas inglesas, é o lúpulo inglês, então é uma água que favoreceu. Hoje, lógico, essa água é repetida na cervejaria aqui em Minas, em qualquer lugar do mundo. Mas na época lá que a gente falou, né, aqueles, né, a fonte da água inglesa lá de Londres favoreceu demais esse tipo de cerveja inglesa amarga. Olha que interessante. Legal, né? E você Um falando brinde. saúde. Saúde. E você falando isso, você viu eu pegando aqui e olhando as cores? Gostosa, né? Eu faço, quando eu tô fazendo as apresentações, até mesmo seja principalmente nos cursos de sommelier de cerveja, eu gosto de fazer essa experiência que não é fácil fazer uma cerveja, mas tem Uhum. uma experiência muito simples de fazer, que eu indico todo mundo a fazer, que quem tiver em casa a fazer, você vai acabar fazendo, que a gente passa despercebido, que é essa mesma brincadeira das águas, você produzir um chá. Você pega o Olha mesmo só. chá. Aí é importante dizer também que a gente tem o chá especial, que é apenas de uma folha, que é a Camellia sinensis, que Uhum. ela passa por um processo de oxidação, que a folha menos oxidada é o chá branco, a média ali é o oolong, o chá verde, e a mais oxidada é o chá preto. Aham. Então, aí nesses intermédios tem outras diferenças que vai dando. E os outros chá que a gente bebeu a vida inteira são infusões, que aí são chá mate, esse tipo de Aham. coisa. Então, se as pessoas tiverem a oportunidade de pegar um chá especial da Camellia sinensis, é mais interessante, que é mais presente. De pegar a mesma quantidade de chá, ou seja, a mesma receita, com a mesma Aham. quantidade de água, só que águas Águas diferentes. diferentes. O que que vai acontecer? A mesma coisa que acontece. Você pega uma água com TDS muito alto naquele chá, vai extrair demais, você vai ter mais amargor naquele chá Que legal. e automaticamente você vai ter mais cor. Mais cor também. Por isso que eu fiz aqui na hora. Eu falei assim, Interessante. que eu sempre observo isso, que é uma base ali mais simples de se fazer, mas já é um lúdico para você começar até a Ver a estudar a parte da diferença. cerveja, Aham. igual tá ali o aluno ali Que procurando. legal. Então, isso é interessante, até para na hora que você vai estudar os estilos cervejeiros, você vê que tem muito sentido, Aham. que é uma água mais pesada ali, mais dura da Inglaterra, que automaticamente eles precisam de estar ali com o malte, que, O no ca- amargor é o o lúpulo. lúpulo. O lúpulo, Que é ele uma tem, folha, ele tem que é que uma acompanhar, flor, mas, né? pois é, mas ele tem que acompanhar. Aham. Se for um lúpulo muito, às vezes, que não vai acompanhar um lúpulo mais, vamos falar Entendi. assim, não é mais simples a palavra, mais... Ele tem que ter uma certa potência Isso, for ali. um lúpulo com menos potência e pôr essa água com muita potência, não vai ficar um Não vai amargor ficar. prazeroso. Entendi. Faz Aí todo você sentido. lembra, o que é o chá da Inglaterra? Chá preto. Olha a associação. Olha que legal. Por causa disso. Se você fazer chá branco na Inglaterra, não vai dar Você certo. não vai. Vai extrair demais, vai ficar um purgante. O É, chá preto acompanha ele a acompanha. água Que deles. legal. Tá vendo como é que Porque a a história... folha,
essa é folha, né, do Isso, a chá. folha do chá. Ela, quanto mais oxidada, que você falou que ela escurece, ela concentra mais, né? Ela concentra Exatamente. mais sabor, né? Concentra mais sabor. Então aí você colocando a água dura nela, ela Ela vai. vai extrair aquele Interessante sabor. demais. Mas Que é bacana, bem cara. legal A gente brincar. acha esse chá aqui nessas diferenças pra comprar Acha. pra Essas fazer. casas de chás, e o Brasil também vinha muito importado, mas o Brasil, registro, que é em São Paulo, está produzindo chás especiais dessa folha, que Que normalmente legal. é oriental, China, Japão, que é Aham, referência, aham. vinha importado, mas a gente já está tendo chá nacional com essa Que folha, bacana, se cara. adaptou ao Brasil bem e já estamos tendo essa Que brincadeira. massa. Deixa eu te perguntar um negócio. Na hora que eu tava aqui aprendendo a ler rótulo de água, que eu nunca tinha lido rótulo de água, hoje foi a primeira vez, eu vi uma coisa interessante aqui, que é uma coisa que eu também tenho curiosidade de perguntar. Aqui tem radioatividade na fonte a 20 graus. 8,84 machs. Machs que fala? Isso. As águas são radioativas mesmo? Tem fonte com água radioativa mesmo? Como é que é isso? Qual a toxicidade disso? É, não, aí é aquele negócio, é igual no início eu pus a aspas do pesado, as Aham. pessoas similares, é a pergunta que no marketing da empresa lá na época, direto chegava, mas como assim? Vocês estão matando as pessoas, a água radioativa, porque a gente leva o Colocou urânio na radioativo, água. que é a primeira coisa, mas na verdade é só o nome que é, porque é por ter um determinado mineral. Aí, se eu estiver falando bobagem, depois me matam, mas se eu não me engano, é o rádio, o mineral rádio. Aham. Dependendo do tanto que tem, tanto é que ele é medido essa medida manches, que é para ver a quantidade. Tanto é que você vê que tem águas radioativas, fracamente radioativas, Entendi. fluoretadas, que aí já tem um pouco mais de fluor. Então, assim, essa parte da radioatividade é por causa desse mineral específico, radônio, Radônio. lembrei. Pode crer. Por Radônio. causa de radônio. Mas assim, é miligramas por litro, dependendo, aí tem a classificação lá, que o próprio governo tem a tabela, Aham. que tudo que você está vendo aí, um órgão do governo, que é antes era agora é a AMN, que é a Agência Nacional Mineral, Uhum. junto com tem um outro órgão específico deles que faz a visita na fonte de 3 em 3 anos. Eles fazem a coleta, levam para o laboratório próprio, soltam um laudo, esse laudo que está aqui. Entendi. Então não é a fonte que Mas já inventou. teve algum caso de alguma água tá com a radioatividade mais alta e não poder ser comercializada? Já teve Que eu alguma coisa saiba, assim? Não, né? Não não, tem. nunca escutei essa. Aham. Porque é muito difícil. É. Você vê que a maioria do Brasil é fracamente radioativo ou Aham. radioativo, então não tá E você dentro. já bebeu alguma outra água de fora, de outro lugar que tinha essa característica de ser mais radioativa? Já teve algum contato disso? Não, porque a percepção, como é muito baixa, é raro. Aham. Então a percepção do radônio você praticamente não Não sente. tem. Acaba sendo mais aqueles que eu falei, que é o bicarbonato, o cálcio, eles que são mais presentes. Aham. Então não tem essa percepção, assim como a gente tá obrigatoriamente, que é outro mito no mercado da água, que eu acho que é importante falar, que é o famoso pH. Uhum. pH de água é imperceptível. E É. as pessoas criaram isso também aí, esse mito, e eu vejo um tanto de pessoas virando o rótulo, igual você virou para ler, e procura o pH da água, mas não lê, não sabe a cidade que ela tá, que é o que eu falo, mais importante é você saber qual que é a É. cidade que ela nasce, qual que é o nome da fonte e qual que é o TDS. As três coisas que eu olho numa água. Eu não Aham. olho marca, as pessoas, qual marca? Às vezes quando eu vou fazer degustação em alguma outra cidade, as pessoas, qual marca que você quer? Eu falo assim, olha, vai no supermercado, que as marcas que você tem, provavelmente eu não conheço. Aham. Vira os rótulos e me mostra qual que é a cidade e o TDS delas, que aí eu vou te falar Que aí quais você as águas vai. que nós vamos usar na degustação. Entendi. A escolha é feita pelo Pelo TDS e TDS. pela a localização. Que aí eu procuro sempre fazer uma localização um pouco mais distante para ter essa diferença. Essa aqui tá falando água mineral fluoretada. Esse flúor é natural da fonte. Mesma coisa. E é Entendi. 0,01 alguma É coisa ínfimo. assim. É. Não tem uma. Interessante demais. Cara, E não é nem flúor, é fluoreto. fluoreto, que é um É um, composto exatamente, que faz o que flúor. diminui ainda mais a É, concentração. então não tem. Que tem muita gente também que tem os mitos que o flúor da água potável foi colocado aí, se eu já li algumas histórias, não sei até onde que é verdade, porque antigamente as pessoas não tinham acesso a tratamento dentário igual a gente tem hoje. É verdade. Então, assim como o cloro é para fazer a asepsia, a limpeza ali da tubulação e para chegar a água potável na sua casa, o flúor era para a gente também para tratamento das pessoas.
E já tem alguns estudos que começaram a falar que o flúor tá fazendo mal às pessoas. Então, é uma discussão que tem É, gente que fala que então muita gente ligava na fonte para perguntar: sua água tem flúor? E olha que água legal. mineral nenhuma até hoje que eu vi. Tem propriamente. Tem Aham. fluoreto, mas não é o flúor puro por si só. Então, é um Não é um composto. flúor da pasta de dente, não. É, e quando tem é 0,01 miligramas por litro. Então, Aham, entendi. Você tem alguma água preferida sua que você gosta assim pra caramba? a pergunta mudou. Normalmente as pessoas assim, você tem uma água que você mais gosta? Você, a água que eu mais gosto é a próxima que eu vou tomar que eu não conheço. Pois é. Porque são 1.500 fontes. Eu ainda tô É igual eu tentando costumo falar. degustar. As pessoas me perguntam qual a melhor cerveja do mundo. A melhor cerveja do mundo pra mim é que a A gente que eu tá não bebi tomando. Não, ainda. pra mim é que a gente tá tomando agora. É, É que a essa cerveja é que também nós eu estamos tomando falo. agora. Assim, a melhor água do mundo é que você tem acesso. Se você estiver num deserto, estiver passando água do Rio Arrudas, meu amigo, Você vai feliz, tá? infelizmente é aquilo que você É, tem. Então, porque. a gente a- tem acesso a essas maravilhas e eu Aham. falo, aproveite. Não é pra ficar chata a coisa. É. O pessoal fala assim, nossa, meu jantar, então agora tem que... Não, Não, a gente só relaxa, tá aqui... relaxa. Continua com o filtro, mas vai brincando. Porque é um acesso que a gente tem, nós no Brasil, a gente tem que dar valor a esse produto. Porque é um acesso muito fácil. Então, é tão fácil que passa a ser banal pra gente. Uhum. E na hora que a gente viaja, que as pessoas você começa a pagar, as pessoas assim, vocês são doidos, que na mesa, você vai pra fora, tem uma jarra de água na mesa. A gente pode pedir aqui, sem problema nenhum. Igual lá É fora eles te verdade. oferecem. Mas É. é uma água potável. E a gente sabe como aqui, como qualquer lugar no mundo, não tá legal. O sistema público tá colocando produtos químicos para deixar aquela água É. tratada. É verdade. E você chega lá, como a gente consome muita água mineral, pra gente é normal comprar. E as pessoas acham estranho. Os locais normalmente bebem água local. E fala assim: esse E é pessoal do isso. Brasil é tudo rico. Chega aqui e fica comprando Fica água comprando água, mineral. comprar água pra levar pra casa. Então. Eu trouxe, eu fui na Bélgica uma vez, em Aí, tá. 2017. Eu não lembro o nome dela, mas eu trouxe porque a garrafinha era bonitinha, mas eu comprei duas, vou levar isso aqui. Na Bélgica, se eu não me engano, acho que é Berg. A Berg tem uma garrafa bem bonita, Eu meio acho que verde, é com um isso. B diferente, É, assim, meio quadradão, assim. é Parece até de rótulo de de cerveja. cerveja. É isso mesmo. E como você falou o negócio de Brasil aí e tal, como que tá o Brasil na qualidade? Vamos falar assim, de qualidade das nossas fontes, da nossa água. Como que é? Tem gente, tem fonte ruim, ou a grande maioria é muito boa. Como é que tá esse parâmetro, assim, esse peso das nossas águas? O Brasil detém a maior quantidade de água potável do mundo. A gente está aí Aham, com, sempre os estudos falam aí, em torno de 12%. Então, sim. assim, só de ter essa riqueza, você já vê que a Já, nossa já tá bom, qualidade, né? o sarrafo é lá em cima. É. Em segundo lugar, aí, algumas mudam, mas a maioria dos estudos falam que é o Canadá com 7%. Só que o Canadá tem aquele problema que eu falei do crime ambiental. Esses 7%, a grande maioria Tá está congelado. gelada. Tudo Então eles não congelado. conseguem utilizar essa água. Então você É. vê a potência que nós somos. Você já pega, igual eu fiz o curso na Fine Waters, tanto é que eles chamam, ó, você pegar a tradução literal Fine Water, água fina, Aham. é a simples água mineral natural que a gente encontra no sinal. Para eles isso é uma coisa, Olha porque só. 90% das águas dos Estados Unidos é água purificada, purified water. Ou seja, como se fossem as nossas águas adicionadas de sais. Aham. Que são águas que eles pegam no sistema público, fazem um Que tá lá tratamento, zerada. que faz um tratamento nela, ou às vezes nem zera, só filtra. Ah, Põe olha numa, só. põe numa garrafa e põe no E, supermercado. e dosa lá uma coisinha ou outra só e boa. E coloca lá, e é o 90% do mercado americano é isso. Por isso que na hora que você chega com águas minerais naturais, eles ficam Que loucos. interessante. Olha só. Eles praticamente não, nos Estados Unidos praticamente não tem, se eu não me engano, são 5 ou 6 fontes. Eles consomem muito a Perrier, que é ícone, né? Umas mais antigas, Evian. São águas Aham. francesas e italianas e muitas águas do Canadá. Mas nos Estados Unidos mesmo, Olha só. eu até hoje eu consegui comprar 3 águas e não sei se tem mais Olha de que que 5 interessante. fontes. É. E olha que legal, você falando aí, eu fui no Canadá em 2017. E eu fui numa estação de esqui bem pro norte de Toronto. E foi numa época que tava terminando o inverno, assim, e aí eu fui lá passar um fim de semana, chama
Não sei se é Blue, acho que é Blue Mountains que chama o lugar. E aí lá dentro tem um complexo de alimentação, de vários restaurantes e tal. E aí teve um lugar que eu fui que tinha uma água que era muito saborosa e que era água de degelo da região lá. Mas era um negócio assim, era uma garrafinha, ela era mais cara. Ela era quase o preço de uma cerveja, sacou? Olha, Mas tá vendo? interessante. Fazendo essa entrega, pra você ver que lá fora eles já estão tendo essa valorização. É, Mas nós, infelizmente, com essa abundância, é olha pra você banal. ver. É, Tanto é que você pega cardápios de água que tem aqui, igual esse cardápio é um dos cardápios do restaurante que o Martin fez um trabalho, que é o Patina aqui em Los Angeles. aham. Ele já faz Olha apresentação que das legal. águas do mundo inteiro, italiana, Que legal. Tem água brasileira espanhola. aí? Não, não Não tem água. tem? Porque assim como é difícil e é caro importar, exportar uma água é É complicado. complicado. Porque igual eu falei, pra gente ainda é bebida, pra eles é comida. Então é Entendi. como se você estivesse exportando uma comida. Então as embalagens têm que ser diferentes. É complicado. É, Mas toda a fiscalização é muito mais rigorosa, né? eu acho até bom. É, com certeza. Porque na hora que der certo, eles vão vir aqui e vai tomar essa potência nossa. Nós vamos ficar aqui tendo que beber a água Olha só. filtrada. É, eles É, vão vir porque pegar tudo. é a máxima da história, né? É, Quantas coisas já vieram, quantas riquezas já foram levadas daqui para outros lugares, simplesmente que quem detentia aquela riqueza é vendia. verdade. É. Não, e é comum é, matéria-prima, tipo fruta, café. Quantas coisas disso a gente já. Não tem aquela história que a gente toma café ruim, que a maioria boa vai pra fora. Então, tem muito disso mesmo. Tem muito Exatamente. Então, de... hoje, com a informação, melhorou muito, né? Hoje, o próprio café tá aí para mostrar que, na hora que você. Eu que gosto de ir todos os anos na SIC, na Semana Internacional do Café, Aham. você vê os dados, cada vez mais esses cafés que eram os exportados continuam exportando, mas está sendo um consumo cada vez maior, interno mesmo. E valendo a pena pro produtor, porque também ele tem que valer a pena. É, com Então, certeza. esse consumo interno é interessante. É. Outra coisa interessante que eu ouvi falar e que eu queria comentar com você e saber se você tem conhecimento das fontes no interior, o pessoal fala muito bica, né? Das fontes de água, das bicas de água que tem aqui em Bica d'água. BH, Essa em coisa de região. mineiro, né? É, A bica a d'água. bica d'água. A gente tem aqui em BH, não tem? Umas fontes, e como é Tem, que é isso? tem as histórias das bicas e antes de falar até delas, quando a gente vê alguns documentários, as pessoas até viajam, sim, você vai na Itália, ao redor do Coliseu, tem as bicas lá, que as Aham, pessoas bebem a água ali. Na França é muito comum. E Belo Horizonte não é diferente. olha pra você ver. Belo Horizonte tem uma riqueza de águas e tem algumas bicas até famosas que as pessoas conhecem aqui mesmo na floresta ali depois da floresta, na verdade, na Sagrada Família, na divisa ali, tem a famosa Bica da Petrolina. Se você for lá, tá jorrando água lá, é 24 horas. Várias pessoas Na vão lá Petrolina? na Eu não Petrolina. conheço, não. Onde que Numa é? esquina lá, É mesmo. ela toda tem um azulejo assim, eles deram uma coisa, então depois eu não lembro exatamente qual é a esquina, mas no meio Aham. da Petrolina, quase chegando na parte do metrô ali, Ah, que tem a bica. legal. Mas se você colocar, porque como as pessoas colocaram e eu já comecei a falar mais dela assim também, você coloca Aham. no Google Maps lá, Bica da Ah, dá Petrolina, pra ele achar. vai te achar. E além Legal. dela, Belo Horizonte tem outras bicas que são as das praças, que às vezes as pessoas ficam até meio receosas. Na Praça da Liberdade, a gente tem uma bica d'água. Na Praça JK tem duas. Muitas pessoas conhecem a na beirada da Bandeirantes, mas lá no fundo, na entrada da Cabamunda, ali tem outra bica. Legal. Na Praça da Assembleia temos A bica Praça também. Assembleia tem Tem, também? tem bica também. Ó, que legal. Dentro do Parque Municipal são E 9. é tudo ali, que brota ali Brota da ali, tem a região. captação. Tem controle Tem de controle, qualidade. isso que eu ia falar, que aí eu fiz contato, a Prefeitura de Belo Horizonte faz esse controle, era trimestral, já tá mensal, Que legal. ela faz, porque se der algum problema, se der Tem, alguma contaminação, tem que fechar. ela É, trava ela lá, mas sempre tá fazendo esse controle para deixar que é uma água legal. potável.
Aham. Mas algumas delas eu já peguei, fiz análise, elas têm uma quantidade de minerais É? bem interessante, Que bem legal, legal, cara. assim. E No, é um no... circuito. E além dessa região, ainda tem no Barreiro, tem É Bica, mesmo. Belo Horizonte. No Parque Municipal tem? São 9 dentro do Parque Porque eu Municipal. lembro de ter chafariz lá, antigamente, É, lá. tem a água do chafariz é uma outra água. A água Ah, das tá. bicas é uma água as águas de Belo Horizonte, praticamente todas elas, dos ribeirões, hoje as placas em algumas ruas, você até Aham. observa que a prefeitura fez um trabalho interessante de colocar assim, Ribeirão fulano passa por Passa aqui. por E aqui. todos desagam praticamente no Rio Arrudas. E é ali no caminho do Parque Municipal, né? Exatamente. Então vai ali, mas essas águas pegam ali um pouco do lençol que vai para as bicas e um outro rio que passa próximo ao Alfredo Balena, que abastece O o chafariz ali. chafariz. Ah, Que que aí tem legal, bomba cara. para ficar Quantas lá. bicas você falou que tem lá dentro? No No, no parque? parque são 9 bicas. 9? 9 Que bicas. legal, E cara. ela tem todo um negócio de inox o parque municipal fez, que aí é um acionamento por pedal, que aí você coloca, você consegue Que beber. É bacana. sensacional. Eu lembro da minha infância, assim, dos chafariz, mas das bicas eu não Tem sabia um lá, livro não. que eu fiquei sabendo, depois custei arrumar, consegui arrumar ele no sebo, que chama Guia do Morador de Belo Horizonte. Ah, é? E nele tem um capítulo, o primeiro capítulo é dessas bicas. Que Foi ele que me bacana. ajudou a dar essa Olha inspiração, que só. aí eu tô tentando fazer um mapa, além da que tem lá, tem mais algumas que eu descobri depois, que nesse livro vem falando, aí vem falando das guardas de Congados, de Belo Ah, que Horizonte. Esse livro é bacana. bem legal, Que assim. massa. E o primeiro capítulo é as bicas. Ah, que Aí conta a bacana. história dos burrinhos que iam pro parque. Tinha, na Praça Afonso Arinos, tinha uma bica que era onde que os burrinhos bebiam a Beber água água. antes de entrar pro parque para trabalhar. Olha só. É mesmo, lá tem aquela tradição dos burrinhos lá de passar lá. Então tem essa história, mais essa Que história dessa bacana. cidade gastronômica que é Belo Horizonte, que Olha só, tá vendo? Vou procurar visitar essas bicas, vou fazer uns stories, vou marcar o celular no marca Instagram. lá. Eu tô tentando criar até para, igual eu falei, nessas outras cidades, viram pontos turísticos, que é o Circuito das Bicas de BH. Você já foi em Lins, em São Paulo? Lins não Lá tem conheço. um hotel sensacional, mas aí não é, é água termal, Água né? termal. Mas é incrível, cara. E eles fizeram uma estrutura muito legal, então tem uma piscina, só que é a piscina da água que tá. É igual que um outro lugar que tem aqui perto de BH também, não tão perto, mas que é a Santa Bárbara, Santa Bárbara. ali pro lado de Corinto ali, Aham. que tem um hotel também que você vai e lá você nada num lagozinho e que você vê a água Água brotando. brotando, borbulhando a É o terra que eu no falei, fundo essas ali. riquezas do Brasil, de Minas, então, É muito legal, né, cara? onde você vai, alguém conta a história, tem um caos aqui, É. água. Você tava falando no bastidor aqui, conta essa história pra gente de novo da. Você falou da fonte da Princesa Isabel. E lá tem outra fonte também que você falou que tem história. Qual que Tem, é? logo ao lado da Princesa Isabel, que as pessoas vão lá e se empolgam com aquele tanto de água, Aham. e o pessoal do próprio parque já fala, olha, você vai ficar mais dias na cidade, não se for beber, bebe só um pouquinho ou até cospe, porque dá umas reações. E uma das fontes, que é a Dona Da Isabel, é a Leopoldina. Ferruginosa, da Dona Leopoldina. Dona Leopoldina, uma das propriedades dela é ser laxante. Então, às vezes, a pessoa tá lá se divertindo e E pode tá lá, bebê. perder ali um pouco da sua viagem, e é forte, é um É laxante forte? forte. É. Olha que legal. Inclusive, eu gravei um programa lá uma vez, o apresentador depois falou. Fez efeito nele. Ah, olha que interessante, né, cara? E as pessoas às vezes acham que é brincadeira, que e o Não, trem é mesmo, né? é o que Mas por causa de mineral. É, Por causa de mineral. ela é até um pouco mais, essa é mais sulfurosa. Tanto é que o aroma dela, que na verdade o cheiro dela, esse sulfuroso, desculpa a palavra, mas no programa lá falou e todo mundo riu, vou ter que repetir. É. Na hora que eu tava fazendo a entrevista, ele falou assim, se eu falar, eu vou te ofender. Eu falei, não, pode falar que é isso mesmo, tem cheiro de peido, é isso mesmo. Já é o aviso. Já é o aviso. Que legal, cara. Que bacana. Não, esse negócio das bicas aqui de BH também é bem legal. Tem mais história? Tem alguma outra fonte legal assim Vamos ver se... que você conhece, assim, história aqui de Minas? Sempre tem algumas histórias que você vai pegando que
a gente vai rodando, a cabeça vai. Eu tô Aham. tentando lembrar algumas assim. As mais marcantes são essas que eu contei. Tem as de fora também, por exemplo, a água ícone, que é mais antiga. Uma das primeiras águas invasadas que foi é Evian, mas depois vem já a Perrier, que Aham. aí todo mundo acaba conhecendo, que é uma água francesa, que diz que quem descobriu a Perrier foi Napoleão Bonaparte. Andando nas andanças dele, ele descobriu e bebeu aquela água borbulhante Olha só. e acabou fazendo mandando fazer a fonte. E o nome não em francês era água borbulhantes, e depois mudou para o Perrier, como eu falei aquela hora dos hospitais, das águas, dos spas. Uhum. Até hoje, quando você vai, mesmo em Caxambu, em São Lourenço, que tem lá a parte do spa para você fazer os banhos termais, tem enfermeiros ou médicos que fazem uma aferição de pressão, fazem um questionário com você, que dependendo, você não pode estar entrando em determinados tipos de fonte. Aham. Que às vezes você tem alguma enfermidade que não é legal, ou outras que é Que é indicada, indicado. eu te indico você ir Legal. nessa tal. E esses médicos estão lá, e o nome Perrier é em homenagem a um médico que era responsável pela fonte, Que que é o legal. Dr. Luiz Eugênio Perrier. Ele que cuidava ali da fonte, depois acabou virando sócio, e até hoje tem o Aí nome, ficou o assim, nome. ficou o nome. Então, Que assim, bacana. pra onde você vai tem essa parte das histórias, e no Brasil, toda vez que você roda, é muito interessante que a grande maioria das fontes, às vezes, é até familiar. Então, assim, Aham. Tá num sítio, meu na avô, fazenda. meu avô que comprou a fazenda, nós descobrimos, começamos a trabalhar, a própria Fonte Raposo, que eu falei que é naturalmente gasosa, ela tem um pequeno parque lá, para atender as pessoas, e tem a parte da fonte, Aham. e tem essa parte da história que o avô comprou de uma pessoa e começou a trabalhar a fonte. Então, você acaba sendo. Legal demais. E essas histórias, às vezes, eu falo quando eu tenho oportunidade de ir visitar a fonte, eu falo assim, mas onde que tá isso no site, o processor? Ah, ninguém quer saber. Ninguém Eu falo assim, documenta isso, não. não, né, cara? O que mais as pessoas querem Querem a saber é história. isso. Aí eu É. falo com eles assim: você sabia que no mundo do vinho, muitas pessoas compram grandes vinhos com valores muito agregados pela história do vinho? Às vezes o vinho você vai beber, ele É. tá bem feito, mas ele tem muito mais história do que produto, às vezes. É verdade. Lá na Bélgica tem a cidade de Spa, né? Cidade Spa, sim. Como é que é o esquema? Porque lá a água de lá é famosa também, não é? Como é que foi esse negócio de Spa? Isso surgiu por causa da Bélgica? Você sabe a história disso? Na verdade, não sei Se lá tem se alguma essa água. palavra Spa com. Porque tem a eu- cidade que Tem a chama. cidade que É, nas pesquisas, igual eu trouxe também, né? Que eu acabei adquirindo o livro aí da da água água. cervejeira, que é onde você pega a cidade, explicando a diferença da água de Pilsen, a água de Burton, essa Aham, coisa, e Spa fala, mas na parte da água cervejeira, por causa da tradição belga. aham. Mas eu acabei focando, eu sei dessas histórias, às vezes, da Evian, da Perrier, que a gente chama de águas ícones, que são as mais antigas. Então, essas Sim. histórias eu acabo pegando elas. Mas eu foco que as histórias das águas brasileiras, elas dão mais trabalho, porque Não essas. tem tanto registro, né? Exatamente. Então, acaba que é garimpando mesmo, É, é imagino. complicado. Legal demais. Eu já tinha ouvido falar da cidade lá, mas eu tenho curiosidade de saber se lá na Bélgica tem uma água especial, sei Específica lá. que É, eu nunca ouvi falar. desconheço. Às vezes a gente pode até dar uma folheada no livro do Vamos Michael, que procurar ele saber. deve ter É. alguma coisa de água belga aqui, mas particularmente nunca, nem degustei a água da Bélgica. A gente tinha falado aqui no começo da conversa sobre a água potável, né? E esses filtros e tal que servem para tirar coisas sólidas e tal. E aí tem muita gente que fala assim: "Ah, eu gosto de filtro de barro, lá em casa tem filtro de barro, eu gosto daquela aguinha do filtro". Como que é isso? Aquilo ali faz alguma diferença? Porque lá dentro tem a vela, que é um filtro como qualquer outro, para coisas sólidas, né? Mas Exatamente. aí, se ficar ali no filtro, dá alguma diferença? Pega mineral do filtro? Como é que é isso? Vamos por partes. Tem direto aparece matérias, sim, é a melhor coisa do mundo. Eu, como um bom mineiro, não vou falar jamais, porque eu particularmente tenho e gosto. Porém, o que que acontece? Daquela época até hoje, a água potável mudou muito. Sim. E o que que aquela vela consegue fazer?
Uma que ela, não sei se você lembra, você enche aquilo ali, demora uns 2 dias para conseguir encher a parte de baixo. Então é Pingando ali. gotejamento. Então, É, assim, quanto mais devagar, mais está filtrando. Mas, infelizmente, hoje, com quantidade de produtos químicos que estão sim. ali, essa vela não vai conseguir retirar tudo. Então, você está levando algumas coisas aí para casa, É, pro organismo. é. Mas acaba filtrando mais do que aqueles purificadores que você põe na torneira ali, a mesma velocidade que sai água na torneira, sai naquele purificador. O milagre não acontece, é muito Ali tá rápido. muito rápido mesmo. Eu acho que dá para todo mundo falar assim, se você parar um segundo para pensar assim, como é que filtra nessa velocidade? Lógico, tem uma tecnologia ali, alguma coisa está fazendo, mas é mais partícula do que filtrando aquela parte de produtos De químicos. produtos E o químicos. É, principal dele, cloro. é. Então eu falo assim, e eu particularmente, eu evito ao máximo água com cloro nas coisas que eu tô degustando. Ah, mas e cozinhar? Dia a dia eu acabo cozinhando. É É, uma não água tem jeito. potável, de qualidade. Chega na minha Mas o casa. cloro, ele evapora, né? Se você ferver uma água, por exemplo, pra preparar alguma coisa, ele sai um pouco do Ele é cloro. sólido, né? Ele é assim, igual. Tem até ontem, tem um sommelier de. Esqueci a cidade, um europeu da nossa turma lá, que ele fez um super legal. Ele pegou 3 águas, Aham. pôs a câmera em cima assim e ferventou as 3 águas com os TDS diferentes. E sabe quando você lava a vasilha e fica aquela que seca? Tipo uma É aquilo, marquinha é os ali. minerais ficando. Ah, Se a água tá. mineral natural fica, o cloro, por mais que você ferva, se você ferver 100% da água, ela evaporar toda, vai ficar um Vai ficar um resíduo ali. resíduo ali. Uma parte dele é cloro. Então, você falar que as Entendi. pessoas que falam assim, o que as pessoas usam para ferver a água é para matar a bactéria. É, entendi. É coisa biológica. Exatamente. Mas o cloro mesmo, ele não vai evaporar. A água evapora antes dele, Uhum. porque ele é sólido. Não tem Entendi. jeito, ele não é volátil igual o gás. Você não vai Aham. pôr no gás. É. Porque aqui agora a gente já tem água sem gás. Ela- Porque eu já vi tratamento químico em indústria de cloro gasoso. Aí já. Mas aí o que acontece? Eles têm que clorar a água para ela pra- poder não ter resíduo biológico dentro de equipamento. Mas aí é um circuito fechado, justamente porque o gasoso ele vai embora. Aí é todo um circuito fechado para Mas não já perder já tem aquele. mudado, né? Porque o cloro, querendo ou não, ele é mais difícil você tirar o resíduo que ele deixa resíduo. O Aham. pessoal já tem usado mais o ozônio. Na Sim. indústria de água mineral mesmo, não pode injetar ozônio na água mineral, mas para fazer a A limpeza do limpeza. sistema, se usa ozônio. Porque o ozônio é antibactericida também, E né? o ozônio é gás. Ele é Ele volátil. é volátil, ele vai embora. Ele não vai Ele não deixar vai ficar ali. resíduo. Porque, inclusive, o cloro, ele é perigoso porque o gás cloro, ele mata, né? E tem essa Ainda parte tem também. isso. É. Então, dependendo, essa época muito quente, um galpão ali evaporou, Evaporando, é criou, pode ser perigoso. perigoso. Então, o cloro tem sido muito utilizado e tem visto até o pessoal utilizando cloro em clube para fazer tratamento da água de piscina. Aham. Porque antigamente você ia, o cabelo ficava aquela Ficar coisa aqui da água clorada. Hoje em garrão. dia você já percebe os clubes, você vai no tratamento do clube e já está usando ozônio na água para fazer tratamento. É. Isso é bom que tá evoluindo, né? Tá. Gente, né, evoluir eu acho que é a tendência. O problema é É, quando evolui e muita gente não quer evoluir junto, né? é Aí fica essa verdade. batendo cabeça. É verdade. Cara, tem mais alguma história interessante que você quer contar pra gente? A gente tá chegando no final já. É, Já estamos falando aqui um tempão já. eu se deixar, ó, a gente ainda podia falar do gelo. Tem a... Cara, como é que é esse gelo? Hoje em dia tá muito na moda drink com aqueles gelos assim que parece um vidro, que parece. O que é aquilo? O que a galera faz? É uma água especial pra fazer aquilo ali? Novamente, tecnologia é tudo. Mas voltando, marketing. Aham. Isso eu dou uma cutucada pro pessoal da coquetelaria e falo assim, pô, Rodrigo, agora que a gente tá conseguindo ganhar um dinheirinho, o negócio é difícil. É caro. É caro você ter aquelas taças, igual que a gente tá com uma coleção de É. copo. Hoje na cerveja, no mundo da cerveja, você ainda consegue degustar a cerveja nos copos corretos. E a gente sabe a importância que é isso no Isso. mundo do vinho. Mas na coquetelaria foi difícil eles vencer essa batalha. Estão vencendo. Então, Aham. assim, tem toda aquela parte do copo, de terem os insumos, né, as bebidas Sim. de melhor qualidade para fazer o drink. E acabou que chegou um ponto que a maioria do copo é gelo. Então eles começaram.
não sei de onde veio, tá? Mas conversando com o pessoal de gelo, que produz gelo, começaram a perceber isso, de fazer uns gelos de formatos diferentes, Aham. translúcidos, e uma tecnologia também que muita gente não observa, aquele gelo, além de ser bonito, ele derrete mais devagar. Ele demora mais a derreter. Para interferir menos. Porém, ele é de uma água, eles fazem um tratamento como se fosse uma osmose reversa, mas para fazer uma água filtrada. Aí Entendi. a minha brincadeira aqui, e o gelo é, esse gelo, por mais filtrado que seja, às vezes vai ter o cloro. Aham. Então vai interferir no drink. Aí eu comecei a falar assim, tá, vocês já fizeram a tecnologia, já tá tudo lindo. Por que não começar a oferecer gelos com águas com TDS diferentes? Que aí Por que vai. não usar a água correta para fazer Não, o gelo, o né? gelo vai virar um ingrediente. É, Porque é. a partir do momento que ele vai derreter e vai incorporar ali na bebida, o mixologista ele vai começar a fazer drinks de maneiras diferentes com gelos de formatos, que eles já fazem isso, né? Isso. Se é long drink, põe aquele gelo maravilhoso com a pedra. Se, É. se já é o curto, já põe a de Já põe a bola, ou quadrada, então tem o aquela que é um quadradão. cubinho certinho, né? Então já começa os formatos, e isso já tá no ponto. É. Agora, o próximo passo é, dependendo do qual drink que eu vou colocar, por exemplo, um whisky mesmo, que vai à bola, dependendo do perfil do whisky, às vezes eu vou pôr uma água com TDS mais alto ou TDS mais baixo, que vai dar Se você for a fazer, for interferência usar correta. um bitter, uma bebida amarga, você pode pôr um gelo com uma água dura para poder melhorar o seu Para drink. ficar uma harmonização É, correta. é legal, hein? Então, é uma coisa que aos Fica a poucos. dica. E vale a pena, porque da mesma maneira que eu falei que para fazer o nosso café do dia a dia ali, se você está Sim, investindo igual o café da minha mãe, que é o extra torrado, que ela não se preocupa porque ela põe um açúcar para mascarar, lembra do gás para mascarar? Não tem não tem problema problema nenhum. nenhum. Agora, É, o cara que está investindo num café especial legal, se você pegar no investimento a água, ela não dá nem cinco não por vai cento ser do muita coisa. investimento. É, vai ser pouca coisa. E vai fazer E ela é diferença 98% do e vai produto. fazer muita É, vai diferença. fazer. A experiência é Não, muito mais imagina legal. você pegar igual essa água que você falou, a portuguesa. Tem 2000 e tanto, né? Dá pra Aí você pegar a outra daqui que tem 20, olha pra você ver. Você vai É mil ter por cento de diferença. muito. E aí a brincadeira é Legal. essa, assim, o mercado do gelo já chegou Aham, e eu já conversando com o pessoal, eles já estão começando a pensar em oferecer daquela maneira o filtrado, que já não é um investimento barato, aham. mas também ter opção para quem quiser brincar aí com seus coisas, de ter pelo menos dois tipos de gelo de TDS diferentes. Já tem duas marcas que já começaram A a pensar se nisso aí. organizar nisso para oferecer isso. Legal E quem está demais. em casa, faz em casa, que acho que vale a pena. É, com Pega ali o certeza. drink, seu gin, agora os gins, O os gin gins tá na moda também. maravilhosos. Tem muito gin bom chegando aí no Não, mercado. eu sou 4 anos aí como jurado da Expo Cachaça. E na Expo Cachaça, além das cachaças, entram as bebidas produzidas no Produzido. Brasil. Então Aham. entra gin, a gente tem muitas bebidas, whisky, que entram no concurso. Cada ano você vê a qualidade aumentando. Aí você pega seu gin ali, compra nos mercados águas diferentes, faz o gelo Faz o e faz gin. o drink e depois me conta se viu a É, diferença. Que eu já fiz em casa, eu não posso contar, mas muito legal. Ó, vale a pena fazer esse tem teste aí. muita coisa. E a outra história legal que você contou, que você falou da Expo Cachaça, que você é jurado lá, né? Isso. E você tem uma análise boa, porque o treinamento que você fez, a percepção que você tem por conta da água, você tava contando aqui da história da cachaça, né? É que acabou que eu entrei como jurado por ser um sommelier de água, tendo essa parte de análise sensorial, sempre estudei, já estava vinho, Aham, e acabou também me vencendo ali, uma paixão que eu já tinha pelo uísque, eu acabei me apaixonando pela cachaça e me certifiquei também como sommelier de cachaça, legal demais. e agregou mais ainda nessa parte, não só como jurado, mas também de estar dando suporte para os produtores, de Aham, estar colocando pilha no mercado, né? A gente falando no mundo do vinho mesmo, antes a gente estava comentando, alguns produtores de vinho no Brasil já estão começando a explorar as madeiras brasileiras, que é muito explorado na cachaça, para a produção do vinho nacional sim, também, é. para dar outras características, para A sair um nossa pouco. madeira tem muita coisa boa, Não, né, cara? Tem muita coisa sensacional. espetacular. Brasil, como eu falei, você vê, nós já falamos de cerveja, nós já falamos de vinho,
de água, De água, de gelo. gelo. A gente tem aí os queijos que também tem o seu terroir, então dando show. É, Azeite, o Brasil tá com tudo. é A verdade. gente só tem a aproveitar e dar valor mesmo. É, Parar com essa coisa de achar que o outro só é diferente. Não é que ele é melhor ou não é que é pior. melhor nem pior. Ele É, só é diferente e tem a tradição, igual eu citei aqui, Evian, Perrier, tem um respeito muito grande, mas eu só simplesmente, para mim, são águas diferentes e foram uma das primeiras. Então elas têm uma história, a gente só tem que respeitar a história e ver o é, que que eles fizeram de bem feito e melhorar. é Fazer verdade. também E por a gente tem aqui. muita história boa aqui também. Com Muita história certeza. boa. Meu caro, um brinde. Um brinde. Muito obrigado. Você vai Obrigado. ter que voltar aqui depois pra contar mais história pra Vai gente, ser um que prazer. é muita coisa pra falar. A gente depois na próxima a gente pode entrar na gastronomia, que aí já entra nos. Já fazer Pois uns risotos é. com as águas diferentes. Tem muita coisa. Olha pra você ver que coisa legal, né? Muito obrigado, Obrigado obrigado pelo por sua convite. Foi um presença. prazer. Valeu demais, sucesso pra você na sua caminhada como sommelier de água. Obrigado. Fala a sua rede social, galera que quiser te achar, como é que faz? Tô no Instagram, Rodrigo Rezende com Z, som com 2M de sommelier. SOMM. SOMM. Isso aí, então Tô acompanhem lá. lá. Quem fizer essas brincadeiras com a água pode mandar pra ele Manda lá e pra pode mim. contar. Quem tiver os rótulos aí na sua cidade, me Ah, manda. fontes, galera que vai ver esse Ajudar. episódio, que Por tiver uma favor. fonte aí na sua cidade, faz contato com a gente, Fazer esse vamos mapa do mapear, Brasil aí. vamos mapear isso aí. Valeu demais. Obrigado, prazer. Obrigado. Valeu. Isso aí, gente. Até a próxima. Obrigado pela audiência de todos aí. Obrigado. Valeu. Saúde.